Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um TechCast, o podcast da Techs, uma consultoria de recrutamento e soluções para recursos humanos, tecnologia e negócios. Meu nome é Eduardo Saig, sou homem branco cis hétero, estou sentado numa mesa tradicional de podcast, estou vestindo uma camisa azul marinho, meu cabelo e minha barba têm quase o mesmo tamanho, ambos muito curtos e já estão indo embora, um óculos de grau preto. Estou usando também uma calça jeans azul. Na minha frente está o meu convidado, Ian Nonjara. Vou pedir a gentileza dele se autodescrever. Para aquelas pessoas que não conseguem ver a gente, existem algumas pessoas, uma parte significativa, inclusive, da nossa audiência, que não entende por que a gente faz isso, mas a gente sempre lembra o nosso posicionamento como consultoria. Nós somos uma consultoria e uma empresa inclusiva, então eu acho que é de muito bom tom a gente se autodescrever para aquelas pessoas que não conseguem nos enxergar. Ian, bem-vindo, se autodescreva, por favor. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Edu. Maravilhoso essa forma da gente começar se autodescrevendo, porque eu concordo com você. Eu acho que a gente tem que pensar em conteúdos, ferramentas que sejam acessíveis para todos. Eu sou o Ian, eu sou um homem preto retinto. Eu gosto muito de explicar para quem não tem muita familiaridade com esses termos. Quando a gente fala de uma pessoa negra, é o conjunto de pretos e pardos, então, segundo os critérios do IBGE de autodeclaração. Eu estou usando uma camisa branca, eu estou utilizando o meu colar, minha guia de proteção, eu tenho cabelo curto, estou sem barba, inclusive fiz hoje de manhã, estou utilizando um relógio preto com umas pulseiras no braço, estou com uma calça azul e com um tênis azul. Prazer, estou muito feliz de estar aqui. Prazer é todo nosso, Ian. Acho que essa conversa vai ser uma conversa muito boa, que a gente vai falar da tua carreira, do teu começo, um começo muito incomum. Vamos falar também de como está a tua carreira hoje e os principais desafios, né? Mas como a gente já tinha conversado antes, quero entender o teu começo de vida, onde você nasceu. Conta pra gente, porque dentro do que eu já ouvi, é uma história inspiradora. Cara, eu nasci no Rio de Janeiro, especificamente no Nem dá pra perceber, Blaze, centro, sotaque, hein? e eu não consigo perder o sotaque. Continua assim. Nasci no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, na Santa Casa de Misericórdia. Eu sou filho de uma mãe solteira, que com menos de 35 anos já tinha 4 filhos, e são 3 pais diferentes, e ela basicamente criou a gente sozinha. E, cara, em meio de várias dificuldades, eu costumo dizer que até os meus 14 anos é um marco, e depois começam até chegar em outro marco, mas até os meus 14 anos eu vivi praticamente tudo, tudo mesmo. E eu acho que desse tudo que eu acabei vivendo nasce um pouco desse meu sangue no olho, e dessa minha vontade intrínseca de ter uma capacidade de impactar, influenciar e tentar mudar o meu contexto. Então eu nasci no Rio de Janeiro, eu cresci com a minha mãe, morei em vários lugares, e aí quando eu falo em vários lugares, eu falo de fato lugares em situação de vulnerabilidade social. Então morei muitos anos na Vila do João, Vila do Pinheiro, para quem não conhece, fica no Complexo da Maré, ali no Rio de Janeiro, beirando a Avenida Brasil. Morei em Madureira, morei no centro da cidade, morei em Nova Iguaçu. Essas regiões são regiões que ficam na Baixada Fluminense, que são regiões especificamente um pouco mais precarizadas. Em grande parte desses lugares que eu morei, e grande parte da minha vida foram lugares que eu vivia, só para você entender, não tinha banheiro em casa. A gente morava num quarto com 5 pessoas e todos dormiam no chão. E era naquele contexto ali que a gente vivia. E quando eu falo de crescer dentro de um contexto de vulnerabilidade social, em que tudo acontecia, é que de fato tudo acontecia. Então, às vezes a gente tinha dinheiro, às vezes a gente não tinha. Muitas vezes a gente precisava depender de suporte e ajuda dos outros. Tudo isso fez com que muito cedo eu começasse a trabalhar. Eu gosto de uma frase que o Celso Ataíde fala, né? Eu gosto de parafrasear os meus amigos e as pessoas que eu conheço, né? Que ele falou que desde muito cedo ele se tornou sócio da Nike, da Adidas, porque ele revendia no camelô, né? Esses produtos. Então, eu costumo dizer que também eu me tornei sócio da Ambev muito cedo, porque com 12 anos eu estava pelas ruas do Rio de Janeiro vendendo bala, vendendo refrigerante, vendendo bebidas no geral, vendendo jornal, por exemplo. A gente vendia jornal O Globo naquela época, que ainda existia, jornal físico. E tudo isso porque tinha necessidade de ajudar em casa, né? Não era porque eu acordei simplesmente aos 10, 11, 12 anos e falei, calma aí, vou descobrir como é que a vida é, e resolvi trabalhar. Era uma questão de necessidade. Então, a gente estava pela rua do Rio de Janeiro, eu e meu irmão mais velho,
trabalhando desde muito cedo, porque havia essa necessidade. Para além disso, como eu falei, a gente morou em vários lugares. Só que tinha momentos que e isso aconteceu algumas vezes, que, cara, às vezes a gente tinha que passar a noite na rua. E você tá na rua é uma coisa muito complicada. É muito triste quando você olha e vê que essa situação é a única situação disponível ali para você. Tem lugares que hoje eu passo no Rio de Janeiro, eu falo com a Luciana, a minha noiva, né, que a gente vai casar, que eu falava, cara, eu lembro de eu dormindo aqui nesse lugar. E ali na Central do Brasil, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu lembro, eu tenho mesmo vivo na minha memória, a gente não tinha pra onde ir, e muitas vezes se passasse o horário do ônibus, não tinha como ir embora, e a gente tinha que ficar ali. Então, assim, são coisas que aconteceram ao longo da vida que eu acho que foi me desenvolvendo num lugar muito ruim, pra ser bem sincero, porque muitas vezes essas situações elas alimentam uma raiva que você não sabe de onde vem. Mas, do outro lado, foram situações hoje que às vezes me colocam em situações hoje, olhando para o mundo corporativo, que eu sempre penso, cara, é impossível resolver isso? Eu sempre digo, cara, não, porque impossível é quando você olha para um lado, você olha para o outro, e mesmo assim você faz do impossível possível. Por exemplo, quando eu falo a fome, quando eu falo a necessidade de você ter que se desdobrar para pagar uma conta, quando você precisa, com muito cedo, com 10, 11, 12 anos, tomar uma decisão que você não precisava, que você não deveria estar tomando naquele momento. Então, eu acho que difícil mesmo, sendo bem sincero, Edu, cara, difícil é você passar fome, difícil é você não ter os elementos básicos ali para uma vida normal, para uma vida tranquila. Eu acho que isso é difícil. Então, eu olho para minha trajetória assim, tendo tantas vivências. Até 14 anos eu tinha morado em mais de 20 lugares, eu tinha estudado em mais de, sei lá, 12, 13 escolas. Porque não era porque eu queria fazer essas movimentações intencionais. Era realmente estratégia de sobrevivência. Compartilhar uma coisa aqui que acontecia muito. Às vezes a gente morava em lugares que minha mãe não tinha dinheiro do aluguel. E aí, o que ela fazia? A gente se mudava, pagava o primeiro aluguel e ficava 3, 4 meses sem pagar aluguel. Porque era uma estratégia de não ficar na rua, era uma estratégia da gente conseguir seguir a nossa vida. Então, esse foi um dos motivos que muitas vezes, eu fui mudando de lugares, mudando de casa, mudando de espaços, mudando de ambiente, mudando de amizades, porque era uma questão de sobrevivência. Então, eu cresci numa situação muito dura, uma situação que me transformou numa pessoa muito resiliente, mas como a gente estava falando aqui antes de eu começar, não é o tipo de resiliência que eu desejo para ninguém. Não é o tipo de... Porque muitas vezes as pessoas olham pra minha trajetória e falam, putz, legal, quem dera que todo mundo fosse que nem você. Cara, não é pra ser igual a mim. Não é? Quem dera que todo mundo pudesse ter a mesma oportunidade de acordar, ser criança, porque, por exemplo, eu perdi parte da minha infância. Depois que eu cresci, eu comecei a fazer coisas pra mim como se eu tivesse... Eu falo isso muito na terapia, como se eu tivesse lá, tô todo arrepiado falando, ó. Resgatando meus 12, 13 anos, sei lá, desde comprar um biscoito que eu sempre quis comer, desde, sei lá, de fazer algumas, sabe aquelas pirraças Videogame. de criança, videogame, desde de ir pra parque, cara, eu fui me dar essa oportunidade depois de velho, depois que eu fiz 18, 20 anos, entendeu? Mais até, porque, cara, eu cresci dentro de um contexto que por mais que eu tinha uma possibilidade, porque isso de fato a minha mãe fez, tá? Para ocupar o nosso tempo, a minha mãe ela tentava colocar a gente para fazer tudo, tudo. Sim, a gente tinha ali que trabalhar, mas durante a semana, pra gente não ficar, por exemplo, quando eu morava lá na Vila do Pinheiro, lá no Complexo da Maré, cara, minha mãe não deixava a gente ficar dentro da comunidade. Então minha mãe arrumava bolsa em escola de música, minha mãe arrumava bolsa em escola de inglês, tudo isso. Não era só porque, óbvio, ela queria o nosso estudo. Queria, mas eu acho que a principal preocupação é se eu deixar meus filhos aqui, provavelmente eles vão ficar na rua e provavelmente a gente poderia estar se envolvendo, se perder envolvido com o tráfico. Então, Da onde vem essa mentalidade da sua mãe? cara, a mentalidade da minha mãe é porque a minha mãe ela foi do movimento negro na década de 70, na década de 80. E minha mãe ela cresce num lugar de resistência mesmo. Muitas vezes eu discordei de muitas coisas da minha mãe, mas ela cresce num lugar de resistência, de não fazer aquilo que foi dito que ela deveria fazer. Por exemplo, uma mulher preta no Brasil,
as pessoas têm a expectativa que elas não vão estar sentadas numa cadeira executiva tomando decisão. Que o estereótipo, naturalmente, dependendo do lugar, da classe, do lugar que ela esteja, o máximo que ela vai ter ali é aquelas funções de empregada doméstica, de faxineira. Minha mãe, ela sempre se recusou a isso. Muitas vezes eu entrei no embate com ela e muitas vezes discordei de muita coisa, mas hoje eu entendo por que que ela pensa nisso. Minha mãe era um contramovimento. Ela falava, cara, eu não preciso ser só... O meu papel não é só ser empregada doméstica. Por que que eu não consigo fazer outras coisas? A diferença entre hoje e no passado é que havia muito menos acesso. Então, minha mãe era um contracorrente sem acesso, sem informação. E porque hoje a internet também facilita muita coisa. Então, acho que vem daí. Do outro lado, eu acho que eu pego um pouco, bebo um pouco nessa fonte da minha mãe. Só que aí eu... Acha que você bebe? Não, eu acho que eu bebo um pouco. Certeza. Só que assim, eu acho que eu explodi. Pra ser bem sincero, eu acho que eu explodi o grau da ambição. Eu acho que eu explodi o grau da vontade. E se você me perguntar como, da onde veio, eu não sei te explicar. Eu não sei te explicar da onde vem essa minha cabeça de querer mais e de querer mudar meu status social, de querer mudar o meu status quo. E aí tem uma pergunta que eu preciso fazer agora, antes que eu Sim. esqueça. Você já trouxe alguns elementos que o IA executivo de hoje traz dessa fase difícil, né? Quais outros elementos você traz desse momento até 14 anos que você acha que são elementos que hoje estão incorporados no seu dia a dia, no seu modus operandi? Tem mais alguma coisa além da resiliência? Cara, a capacidade de articulação. Tá? Comunicação. Comunicação eu acho que eu fui aprendendo ao longo do caminho. Porque, por exemplo, eu estudei para aprender a falar. Eu vou compartilhar uma coisa aqui com vocês que é muito triste, mas eu acho que até eu fazer 18 anos, eu até começar a estudar de fato pro vestibular, eu hoje olhando para trás, eu posso dizer que eu era um analfabeto funcional. Porque eu mal sabia ler. Óbvio, estava na escola, mas tinha uma capacidade absurda de ler, de interpretar, de falar. E hoje foram coisas que eu fui aprendendo depois que eu fui ficando mais velho. Então a comunicação, por exemplo, o falar, foi algo que eu fui desenvolvendo, porque eu sempre achei maravilhoso, achei muito lindo as pessoas que falavam super bem. E o poder da comunicação é algo que não tem fronteiras. Mas eu acho que uma capability, né, que eu trago hoje, eu aplico hoje, eu acho que talvez seja uma das maiores fortalezas, eu acho que a gente já falou sobre isso, é a minha capacidade de articulação. E isso você não aprende numa faculdade, isso você aprende na vida. Então a capacidade de entrar num ambiente, fazer uma leitura de ambiente, uma capacidade de ter uma leitura estratégica, para você saber qual é o time que você vai tomar uma decisão. Porque quando você está à beira eu vou utilizar uma expressão, mas talvez não seja essa melhor, mas à beira, ou naquele mood de sobrevivência, o teu espaço para erro é muito pequeno. O teu espaço para erro é muito pequeno. Precisa dar certo. Precisa dar certo. E agora a gente transporta tudo isso para a área de negócios, para o mundo corporativo. E, às vezes a gente está tomando decisões de pessoas, às vezes a gente está tomando decisões de milhões, às vezes a gente está tomando decisões de projetos que envolve muitas coisas e muitas vezes a margem de erro é muito pequena. Então eu trago muito essa experiência, essa lembrança viva, muito de quando eu era criança, que eu tive que tomar decisões muito cedo. Eu tive que articular muito cedo, eu tive que fazer leituras ambientes de pessoas para poder entender como eu, aos 14 anos, indo morar com a minha avó. Cara, eu mapeei as principais escolas do Rio de Janeiro para saber onde eu ia pedir bolsa. Então, assim, fazer esse mapeamento stakeholder, ter essa capacidade de articulação em um ambiente que você não conhece ninguém. Ninguém. Como é que você chega? Como é que você fala? Como é que você entra? Como é que você dribla as amarras? Porque existem vários blocos nesse meio do caminho que, pensa, uma criança preta, retinta, sei lá, de 12, 13, 14 anos, batendo na porta de um colégio particular de elite no Rio de Janeiro. Cara, muitas vezes eram seguranças aqui, segurança aqui, segurança aqui. E como é que eu tinha que desenvolver uma estratégia para poder chegar na pessoa que eu queria falar? Então essa capacidade, essa inteligência estratégica, eu até no livro que eu estou escrevendo eu coloco isso, é uma coisa que não foi a minha universidade, a UERJ, foi uma ótima universidade que eu me formei e me ensinou. Quem me ensinou isso foi a vida. Foi, de fato, já parafraseando novamente a Adriana Barbosa da Feira Preta, foi a especialização em civirologia.
É isso, é se virar, é aprender você Muito bom. se virar com o que você tem e esse menos, fazer menos, ou fazer mais, na verdade, com menos, que é uma expressão muito viva no mundo corporativo, principalmente quando a gente fala de gestão de custo, gestão de pessoas, produtividade e eficiência, fazer mais com menos, tá no meu DNA. Você fala muito que a tua vida era uma até os 14 anos. O que aconteceu dos 14 pra frente? Cara, talvez seja a primeira grande decisão que eu tive que tomar na minha vida. Minha mãe ficou doente. E quando minha mãe fica doente, ela foi internada e eu e meu irmão mais velho, a gente foi morar com a minha avó e meus dois irmãos mais novos com o pai deles. E quando minha mãe melhora, eu falo, cara, eu não vou voltar a morar com a minha mãe. Imagina uma mãe ouvindo isso, né? Tipo, é um soco na cara, é tiro no peito, entendeu? É triste isso. Mas eu acho que aquela decisão ali que eu tomei naquele momento foi porque eu acredito muito no darwinismo social, que o meio que você tá te modifica. De fato, isso. Era simplesmente porque eu já tinha intrínseco na minha cabeça, em algum lugar na minha subjetividade, que eu precisava mudar de ambiente para poder mudar de vida. Por isso que eu falei que é muito difícil explicar um pouco de onde vem a minha ambição, a minha capacidade de articulação, de movimentação, porque é algo que eu posso dizer que nasceu comigo. Então foi aquela decisão ali que eu tomei, que é triste, que é horrorosa, mas talvez se não fosse essa decisão que tem custo para mim até hoje. Tem custo emocional, tem custo familiar, tem todos os problemas que eu acabei criando com a minha família, porque muitas vezes eu fui o ingrato, eu fui o egoísta, mas foram essas decisões que fez com que eu conseguisse começar a caminhar, a evoluir na minha vida. E como eu falei, eu não acho que quando eu compartilho a minha história com as pessoas, que todo mundo deveria passar por essas experiências. Eu acho que resiliência é um termo que a gente acabou generalizando. Principalmente, a gente tem uma expectativa maior de quem vem da onde eu vim, tem que ter uma resiliência maior. E quem não vem da onde eu vim, a gente é mais paciente por não ter resiliência, quando na verdade deveria ser o contrário. Então, assim, eu acho que a minha construção de vida, que começou lá atrás, com 14 anos eu tomei minha primeira decisão, e assim foi, ela foi construída e calcada em cima desses objetivos e obstáculos que eu continuo enfrentando até hoje, a verdade é essa. E aí, como é que foi esse período com a sua avó? Cara, eu acho que foi um dos melhores períodos da minha vida. Real, de verdade. Eu tenho até uma tatuagem aqui que minha avó cantava muito uma música, é, aquela não Deixe Samba Morrer, né? E que talvez eu experienciei ali um dos maiores momentos de afeto, de cuidado. Eu acho que um pouco dessa minha cabeça, essa capacidade de integrar e impactar, mas ao mesmo tempo trazer muitas pessoas para próximo, num lugar de, cara, vamos junto. Isso quando eu estou liderando o time, como a gente estava falando. Essa capacidade de entender qual é os pormenores de cada um para potencializar o que a pessoa tem de melhor para entregar. Isso eu aprendi com a minha avó. Capacidade de se divertir. Falo muito. Quem vem muitas vezes da onde eu vi, fica com aquela pressão o tempo todo de, cara, você precisa trabalhar, você precisa mudar sua vida, porque é como se fosse aquela última chance da vida. E normalmente é. Mas eu acho que a gente perde muito tempo também esquecendo que por trás da capa corporativa existe a capa do ser humano, existe a capa da pessoa. E humanizar as pessoas é necessário. Humanizar as pessoas é necessário. Principalmente sendo pessoas que vieram, como eu falei, de situações parecidas com a minha. Não existe espaço para humanização desse tipo de pessoa como eu. Entendeu? Porque a gente precisa ser forte o tempo todo. Então minha avó me ensinou que eu sou humano. Minha avó me ensinou que, cara, eu posso sentar assim com os meus amigos, eu preciso ter um tempo para mim. Eu preciso pouco tempo atrás a gente falava muito do work-life balance, né? Ter um balanço entre o trabalho e a vida pessoal. Porque a gente precisa ter um trabalho que a gente tenha uma capacidade de viver. E que o trabalho seja algo que seja um meio, não um fim. Não um lugar que, por exemplo, durante muito tempo, e muitas vezes eu continuo fazendo isso, eu coloco. Eu acho que aqui em São Paulo talvez potencialize um pouco mais. De viver para trabalhar. Trabalho é importante, óbvio, é o que paga nossas contas, é o que paga nossos boletos, é o que dá pra gente mobilidade social. Mas existe um campo da felicidade, existe um campo da possibilidade de você se olhar enquanto ser humano, que eu acho que é um exercício que nós, e aí especificamente nós, pessoas negras, a gente precisa fazer com a gente mesmo. A gente precisa
olhar para um lugar pra gente de mais de humanização, e minha avó me ensinou isso. Minha avó era uma pessoa extremamente feliz. Minha avó era uma pessoa que ela trabalhava muito, assim, e minha avó já fez tudo, desde ser empregada doméstica até... Minha avó é um fato curioso, até ter virado é, as dançarinas lá do Sargentelli na década de 70 e ter morado na Europa. Então, só que se divertindo, fazendo dinheiro, trabalhando, mas também olhando para si mesma e entendendo que o lugar dela, enquanto mulher preta nesse mundo, é o lugar também do sorriso, né? Que eu acho que talvez seja uma das coisas mais marcantes é, em mim e na minha avó. Então, eu acho que é isso. Eu aprendi muita coisa com a minha avó. Talvez o fato... A minha avó acreditava muito nela. Acho que é isso. Autoconfiança. Autoconfiança. Minha avó tinha muito. Passou E pra você, talvez. passou essa autoconfiança pra mim. E eu acho que ela reforçava todo dia. E eu lembro de frases da minha avó, ela falando pra mim e pro meu irmão, que... E aí, eu não sei como e de onde ela tirava, tá? Mas às vezes no café da manhã ela falava, cara, vocês podem ser advogados, vocês podem ser diplomatas, vocês podem ser empresários, vocês podem ser. O como a gente ia fazer isso acontecer, eu confesso pra você que eu não sei. Porque a gente vivia num ambiente super complexo. Mas eu acho só de ter esse reforço positivo. E aí eu colo muito, Edu, num- numa coisa que é o acesso à informação. A minha avó, por mais que ela tenha crescido numa situação também muito pobre, tenha conhecido o mundo deu acesso à informação para minha avó. Viajar é cultura também. Então minha avó conheceu muita gente, ela teve esse lugar da cultura que eu acho que ficou muito concentrado na figura dela. E tudo que nesse período que foi curto, basicamente eu morei com minha avó há 5 anos, que eu morei com ela, eu acho que ajudou muito na minha formação. E é curioso porque eu vejo os meus amigos que têm mais acesso fazendo isso com os filhos, de empoderando, de falando palavras positivas com uma criança, que é extremamente importante. Eu já tinha 14 anos quando eu fui morar com a minha avó, mas eu tipo, pude muito absorver essas palavras positivas que minha avó falava. E eu realmente coloquei na minha cabeça, cara. Quando eu morava no Rio de Janeiro, eu passava pelo centro da cidade, eu via aqueles prédios enormes e aqueles vidros bonitos, aquelas pessoas de terno. Eu me imaginava naquele lugar. Mas se você me perguntar, Ian, como você ia chegar lá? Eu não sei. Eu não sei, mas eu me imaginava naquele lugar. Não à toa, poucos anos depois que eu me formei na faculdade, era eu que estava naquele lugar. Mas eu acho que se não fosse o poder do pensamento e o reforço positivo constante e consistente que era feito pela minha avó, talvez eu tivesse perdido, ou talvez não tivesse criado um pouco desse lado em mim. Por isso que eu acredito que tudo que está sendo construído hoje, em termos de mundo, tá? Não é pra mim, não é pra você, como a gente estava falando, né, tá? Eu acredito muito no futuro das nossas crianças. Eu acho que a gente faz isso para uma próxima geração. Eu gosto muito de discutir geração Z, que não é mais a geração do foco. Agora desde 2010, existe a geração beta. E como é que a gente discute interseccionalidade? Como é que a gente discute impacto social? Como é que a gente discute política pública na perspectiva interseccional e, de fato, de inclusão? Como é que a gente chega para sentar numa cadeira corporativa e a gente consegue trazer essas vivências e impactar diretamente na tomada de decisão de um negócio, sabendo que 56% da população do Brasil é negra, que movimenta 1,9 trilhões por ano, que representa basicamente 40% do consumo de tudo que tem no Brasil hoje, e a gente enxerga isso como uma oportunidade de negócio. Por isso que eu acho que todo o trabalho de responsabilidade social, eu falo muito, né, que o investimento social privado, ele deveria ser um pouco mais intencional para ter outras mãos, para ter outras pessoas recebendo essa grana, porque não é só porque o Ian resolveu criar uma ONG para ajudar as pessoas. Isso é estratégia de negócio. Isso é estratégia de negócio na prática. Isso não é o Ian falando. A Harvard fala isso, a McKinsey fala isso. Então, tudo isso que a gente está construindo e essa discussão que a gente está tendo, e obviamente tem muito espaço para falar muito, muito mais coisa, isso é para que a gente consiga construir um futuro melhor enquanto do ponto de vista social. Eu acredito que todo mundo deveria fazer o seu give back, né? Devolver para a sociedade um pouco do que está ganhando, construindo, porque dinheiro é importante. Mas quando a gente vai para baixo da terra, você deixa tudo aí. Mas também como é que a gente constrói um futuro melhor, mais sustentável do ponto de vista ambiental, mais sustentável do ponto de vista social, mais sustentável do ponto de vista econômico, trazendo outros atores para fazer essa troca de dinheiro. Eu acho que aí sim, talvez a gente vai chegar num lugar de ter um país mais forte, mais educado,
mas socialmente no mesmo nível, eu acho que principalmente empresas fazendo negócios, tendo seus lucros muito mais potencializados e também com pessoas que constroem produtos para o Brasil do brasileiro, né? Não para o Brasil da Suécia, por exemplo. Muito bom. A gente estava conversando, né? E eu vou compartilhar para quem está vendo a gente, para quem está ouvindo, uma frase do Padre Júlio Lancelotti, que ele fala que a nossa guerra de quem já está aqui, já tem ali seus 30 anos, 40 anos, ela já está perdida, não é pra gente. A gente não vai ficar mais novo. São para as novas gerações, daqui a 20, 30 anos. Então, são para eles que a gente precisa lutar para ter um Brasil melhor. E ponto. Porque se simplesmente a gente for olhar pro nosso umbigo, tá bom, cara. A gente trabalha, ganha um bom dinheiro e tá tudo certo. Mas aí a gente deixa de pensar no nosso futuro. Principalmente para quem não consegue ter essa visão mais abrangente, pensa no futuro dos seus filhos. Se ainda não conseguir, pensa na sua velhice. Você já imaginou ser velho no Brasil hoje, como é difícil? E vai ser cada vez mais E difícil. vai ser cada vez pior, né? E quando que você entra na faculdade? Como que é esse caminho entre sair da rua, esse caminho educacional? Sair da rua e conseguir entrar numa faculdade pública. Como que isso aconteceu? Porque eu acho que, dentre muitas coisas interessantes na sua história, esse caminho eu tenho bastante curiosidade para entender. Porque, na minha visão, a gente, sei lá, se conhece há pouco tempo, mas a chave do sucesso está aqui, né? Tá. Esse começo é que eu acho sempre interessante. Cara, foi um pouco turbulento. Foi um pouco turbulento porque eu sempre tive na minha cabeça, e aí, novamente, eu vou acreditar o fato de eu ter começado a pensar em fazer uma faculdade. Acredito na minha avó, principalmente Sua avó? Davina. Davina. Davina de Assis Santiago. Devidamente registrado. Devidamente registrado, exatamente. Mas eu acho que também esse crédito, eu tenho muitas questões, como eu falei, né? A gente tá falando mas eu acho que é questão geracional, questão de pensamento com a minha mãe. Mas eu também dou esse crédito pra minha mãe. Minha mãe, ela entra na faculdade antes de ter filho, ela começa a ter filho. Ela opta não, que eu acho que ela não teve opção, tá? De parar de estudar para poder cuidar dos filhos, trabalhar, fazer 25 coisas ao mesmo tempo, porque estudar, por mais que fosse uma prioridade individual da minha mãe, o contexto não dava. Como é o nome da sua mãe? Heloísa. 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 E só que naquele contexto era uma coisa viva na cabeça da minha mãe. Então minha mãe falava o tempo todo sobre a faculdade, sobre o curso dela, sobre o que ela gostava de fazer, mesmo ela não conseguindo fazer. E tem um ponto. Que curso que ela fez? Ela fez indumentária na Belas Artes, na UFRJ. E tem um ponto. Mesmo a minha mãe, isso é uma coisa que eu nunca falei, verdade. Na verdade, eu nunca parei para pensar e me veio na cabeça agora. Mesmo a minha mãe, às vezes, distante da faculdade, muito tempo, eu comentei com você, né, que a gente morou em muitos lugares. E um desses lugares que a gente morou foi dentro do alojamento da UFRJ. Tinha um alojamento ali ficava na Rua Barbosa, no Rio de Janeiro, uma rua super nobre, tradicional, que é a Rua dos Diplomatas, que dizem, que é do lado do Hospital Fernando Figueiras. E minha mãe, por ser aluna da UFRJ, a minha mãe tinha direito ao alojamento, porque eles davam alojamento para alguns alunos. Só que minha mãe, ela ia para o alojamento com as 4 crianças, porque eram os 4 filhos dela. Então eu morei muito tempo nesse ambiente estudantil, que eu acho que isso ajudou, mesmo com todas. Começou a expandir a tua mente, você teve contato. Eu tinha contato, a gente tinha contato constante, porque a gente morava no alojamento da universidade. E se você me perguntar como a minha mãe fazia isso, eu também não sei. Porque eu não sei nem se era autorizado levar crianças para esse ambiente, mas a gente morou nesse ambiente. E depois que a UFRJ pede, eles trocaram esse alojamento que tinha ali no Flamengo e transferiram para o Fundão, para a Ilha do Governador, a gente vai morar na Divinéia, que é um outro alojamento da UFRJ na Ilha do Governador. Então eu acho que o fato também de eu ter vivido algum tempo nesse ambiente estudantil e junto com a minha mãe falando, e depois que eu vou morar com a minha avó, os reforços positivos não deixaram morrer na minha cabeça que existia um futuro dentro de uma universidade. Mas entre estar na minha cabeça um futuro dentro de uma universidade e, de fato, entender como eu vou fazer para ir para lá, porque lembra que eu comentei,
até 18 anos, eu tinha mudado muito de escola, então minha base educacional não era uma das melhores. E para completar, quando eu consigo uma bolsa num colégio particular, o gap estudantil, o gap era muito grande. Então eu tive que novamente, eu vou voltar aqui para o campo da estratégia, que me ajuda muito hoje em tomada de decisão, hoje no mundo corporativo. Eu tive que desenvolver estratégias de aprendizados e metodologias próprias para poder conseguir passar de ano. E como que surgiu essa bolsa? E é uma loucura. É uma loucura. Eu basicamente, eu bati em várias escolas e uma dessas escolas foi eu posso falar aqui, enfim, até porque já venderam, foi o PH. E antes de estudar no PH, eu estudei numa outra escola particular, que é o Pinheiro Guimarães. Que é uma escola particular, mas não era uma boa escola particular. Mas era uma escola particular e com nível educacional melhor do que a pública que eu estudava. E essa que, especificamente, eu fui muitas vezes lá. E aí eu consegui uma bolsa de 80%. Você foi lá? Eu fui, sozinho. Não foi sua mãe e sua avó, Não, foi você? sozinho, 14 anos, eu indo lá. Lembro o nome da diretora do Pinheiro, que era Daisy. E lembro o nome da pessoa que me ajudou no PH, que é a Andréia. Até hoje eu não achei a Andréia, eu adoraria achar ela, porque eu acho que muito do que acabou acontecendo na minha vida foi muito por conta dessa bolsa. O nome dela ou não? Putz, eu não consigo lembrar, eu já fui no PH, inclusive, depois que eu cresci, que eu morei ali do lado, fui exatamente no lugar que eu estudei, e eu não consegui achá-la, mas... Você conhece a Andréia do Colégio PH, da onde é? Botafogo, Rio de Janeiro. Botafogo, o Ian quer falar com ela, tá bom? E aí, enfim, aí eu estudei nessa escola particular e no meu terceiro ano, como eu te falei, eu tive um déficit educacional muito grande. Então eu tive que desenvolver técnicas para poder, não, para poder aprender, às vezes eu passava em sala de aula e eu não conseguia entender nada. Tipo, eu sempre tive um bom raciocínio lógico, que a vida também te ensina a ter raciocínio lógico. Mas eu sempre tive uma dificuldade muito grande, eu acho que também tem a ver com um pouco da forma como o aprendizado existe no Brasil, de entender as coisas. Então, quando eu resolvo fazer vestibular porque os meus amigos estão fazendo, e quando eu vou tentar fazer vestibular, eu falo, opa, eu não sei de nada. E aí, dei um passo atrás, bati lá no PH muitas vezes, e aí a Andréia, ela acabou me ajudando a conseguir essa bolsa, e ainda não foi uma bolsa de 100%, foi uma bolsa de, sei lá, 80%. Eu sei que eu ainda pagava um valor ali por mês, que eu fazia uma matemática financeira, porque era uma época que eu já não trabalhava mais, eu morava com a minha avó. Então eu tinha que pedir para minha avó fazer as contas dela, se apertar nas contas dela, para poder pagar algo que na época era 150, R$ 200. E mesmo assim faltava, e mesmo assim a gente não tinha. Então, naquele contexto ali, eu lembro muito que eu entrava às 7 horas da manhã, que era o horário, então eu saía às 6 horas. Eu morava na Glória e o PPH era na praia de Botafogo. E depois mudou por uma rua de trás. E eu entrava às 7 e eu ficava de 7 a meio-dia, era até 11 e pouca, na verdade, estudando. Eu ia andando, muitas vezes de bicicleta, e eu ficava lá. Terminava a aula, eu ficava lá. Porque eu me forçava a assistir a aula da tarde, porque era um turno, né? Tinha as aulas da manhã, tinha as aulas da tarde, tinha as aulas da noite. Então eu ficava e eu podia assistir as aulas, porque nessa época eu já estava no cursinho pré-vestibular do PH. Então eu assistia as aulas, porque eu fazia reforço. Eu aprendia, eu tinha que assistir a mesma aula 3 vezes. E aí eu anotava, eu fazia um resumo e ficava lendo para gravar, para poder entender. E assim, foi assim durante um ano, de 7 às 10 da noite, todos os dias, passando tudo que você possa imaginar. Porque eu falava, cara, eu preciso. Por que eu precisava? Porque não era porque eu estava enxergando ali a minha mudança de vida, não, tá? Os meus amigos que eu tinha constituído naquele momento, todos foram para a faculdade. E eu não fui. Então teve esse peso para mim de não estar acompanhando. E segundo, eu acabei enxergando na faculdade, muito por conta do que eu acompanhava na vida dos meus amigos, que ali talvez fosse uma virada de chave. Que a educação fosse uma virada de chave. Por isso que eu sou hoje um advocacy da educação. E que de fato foi uma virada de chave. Então eu estudo muito. Eu não passo no primeiro momento por uma faculdade pública. Eu acabo passando para a PUC. E eu queria tanto entrar na faculdade, tanto, que eu acabei indo para a PUC. De maluco. Porque Você passa na tua primeira tentativa ou não? para PUC sim, na primeira tentativa.
mas não tinha bolsa Pra qual curso? para comunicação. Tá. Então eu faço 1 ano de comunicação e assim que eu entrei, primeira coisa que eu fui na vice-reitoria comunitária para pedir bolsa. Primeira coisa que eu fui. E eu fiquei durante meses lá, indo e voltando pedindo bolsa, porque eu paguei só a primeira mensalidade, não paguei mais. Isso foi isso que eu fiz. E só que assim, foi maravilhoso, acho que tudo se encaminharia para eu me formar em comunicação, tudo isso. Só que novamente, né, os conflitos eles entraram na minha vida e aí talvez foi o segundo momento, já respondendo a sua pergunta, né, de como eu entrei na faculdade, de eu tomar uma decisão também difícil. Eu tava bem, eu acho que eu poderia caminhar e com bolsa, tudo ia dar certo na PUC, mas teve um conflito muito grande ali, porque a PUC é uma faculdade de classe média alta. E as pessoas, para além. Você se manter numa faculdade pagando é caro. Você pagar o custo de ir, voltar, alimentação, comprar livro, ter uma vivência saudável enquanto um pós-adolescente ali na faculdade, tudo isso é muito caro. Eu não tinha nada disso. Então, eu comecei a estagiar na PUC, no, tinha uma salinha de computadores, eles precisavam de monitores lá. Eu fui ser um monitor. E ao mesmo tempo, eu trabalhava. Então, eu comecei a trabalhar como garçom. Então eu fazia muitas coisas por fora, muitas coisas. E aí, só fazendo um disclaimer, todo mundo me pergunta como eu fiz tanta coisa. E eu posso te afirmar, Edu, que fazer muitas coisas não é uma realidade só do Ian. Sim. A gente que vem desse lugar, a gente nasce tendo que fazer muitas coisas. Ser multifacetado, né? Pra usar uma linguagem mais bonita. Ser multifacetado. E não é porque a gente quer. É porque é a vida horrível. Precisa. A gente precisa. A gente precisa, às vezes, ter 2, 3 empregos. A gente precisa, às vezes, se desenvolver e se desenrolar no lugar de um ambiente que muitas vezes é hostil. E na PUC era igual. Eu tava sentando numa cadeira que do meu lado direito e esquerdo tinha, talvez, pessoas de poder aquisitivo muito alto. Só que eu saía dali, ia pra monitoria, quinta, sexta e sábado. E não contava pra ninguém, tá? Eu tinha vergonha. Não contava pra ninguém. Eu ia ser garçom. E muitas vezes eu ia trabalhar em loja. Tudo isso eu fazia. E não contava pra ninguém. Quem sabia era minha namorada da época e os meus amigos mais próximos. Mas ninguém sabia da minha realidade. Ninguém sabia o que eu tava passando. Você tinha raiva disso? Dessa situação? Cara, eu não pensava nisso. Eu acho que durante o momento da minha vida, eu só fechei minha cabeça e só fui. E Eu não olhei pro lado. Por que eu te pergunto isso? Porque, como eu sempre digo, e essa é uma frase minha mesmo, as histórias profissionais elas não são iguais, mas elas rimam. Sim. Nessa mesma mesa, uma das nossas convidadas, a Amélia Tavares, um beijo pra ela, também fez PUC e também fez PUC, só que fez PUC em São Paulo. E ela fala que ela tinha raiva, porque ela era uma mulher preta, que tinha bolsa também, se desdobrava, já trabalhava desde sempre, e ela tinha raiva de não poder aproveitar esse contexto universitário, que no Brasil, via de regra, quando você está numa faculdade privada, e eu tive essa sorte, é um contexto maravilhoso. Sim. Porque você aproveita, você conversa com gente diferente, e, cara, você socializa, né? E ela fala até no episódio dela que ela tinha raiva disso, que ela não conseguia aproveitar. E ela diz que uma parte significativa da própria faculdade, desses laços sociais, ela não conseguiu porque a raiva dela não deixava ela enxergar essas oportunidades. Então, mas aí tem um ponto. Eu concordo. Durante a faculdade eu não tinha raiva. Eu tive raiva, sabe quando? Quando eu tinha 12 anos, eu tava na Lagoa Rodrigo de Freitas, ali na frente do Clube do Flamengo, vendendo jornal. E tinha uma matinê chamada Mele Melô, que 2 anos depois eu passei a frequentar, que eu olhei pra lá e eu vi um monte de criança da minha idade se divertindo, eu tava ali trabalhando. Ali o que eu pensei, cara, por que eles estão ali e eu não tô? Ali eu tive raiva. Ali eu tive raiva do mundo, assim, porque ali foi eu não sabia utilizar essas palavras bonitas de inglês que eu utilizo hoje, mas ali foi um momento que explodiu minha cabeça, porque eram pessoas, eram crianças, eram adolescentes da minha idade, se divertindo e eu trabalhando. Ali eu senti raiva. Mas durante a faculdade eu não senti raiva, sabe por quê? Porque eu fui desenvolvendo algumas habilidades, e muitas vezes mentirosas pra mim, pra eu cegar a minha cabeça, no sentido de eu não observar as situações que aconteciam, porque eu não tinha tempo pra ter essa discussão aqui super importante que eu tô tendo com você. Sim. Você precisava trabalhar para pagar suas contas. Eu precisava seguir, tipo assim, agora, como se estivesse dentro de um curral, que eu só precisava ir, eu não podia olhar pro lado. Quantos anos você tinha, Ian, quando você sai da PUC e vai para a faculdade de Direito? 22? Não, 20 ou 21, por aí.
20 ou 21. Porque quando eu começo a faculdade de Direito com 21, Você tem 35 hoje. ah, Quer dizer que em 14 anos você mudou sua vida. menos até. E aí eu vou chegar bem menos, porque na faculdade também foi muito trash, assim. Por que você decidiu sair de comunicação e vai pra direito? Por um simples fato. Eu nunca tive estabilidade econômica. E todo mundo sempre falava pra mim que o caminho natural pra mim, ou melhor pra mim, era que eu fizesse um concurso público. Quem falava isso pra você? Praticamente as pessoas ao meu redor falavam, vai, Ian, tipo, vai fazer concurso público, aí ele vai te dar uma estabilidade, você vai ter teu dinheirinho. E a área privada pra mim nunca foi realidade. Eu acho que eu tenho uma cabeça extremamente empreendedora, eu acho que eu tenho uma cabeça extremamente business, e hoje eu acho que tudo isso que eu fui desenvolvendo ao longo da vida me ajudou. Eu penso bastante em negócio, uma capacidade de articulação incrível, mas eu não sabia como eu ia colocar isso em prática no mundo corporativo. Por quê? Porque eu não sabia nem que eu podia fazer parte do mundo corporativo. Pensa comigo, Edu. Quem era a minha referência no mundo corporativo? A única pessoa que poderia ser a minha referência no mundo corporativo, que é a única pessoa da minha família que eu conheço que teve uma vida corporativa, foi meu pai. Só que eu nunca tive contato com meu pai de forma consistente. Tanto que essa ideia que eu tô trocando contigo, eu nunca troquei com meu pai. Então, assim, eu não tinha referência. Então, na minha cabeça, eu não sabia nem o que eu ia fazer. Seu pai tá vivo? Tá vivo. Eu não sabia nem o que eu ia fazer, cara. Eu não sabia. Então, naquele momento ali que eu tava só... É como se estivesse numa esteira que tá me levando. Entendeu? E aí eu vou fazer direito e eu acho que eu teria tido muito sucesso. Teria me formado antes. Teria ganhado uns 3, 4 anos aí de vida profissional se eu tivesse continuado na comunicação. Mas eu tava tão apegado à necessidade de ter uma estabilidade financeira que eu falei, cara, eu vou fazer direito. E aí foi outro passo atrás que eu tive que dar. Novamente, você recomeçar, eu Você acho. fez um vestibular ou só pediu... Não, fiz vestibular novamente. Caramba. Tudo novamente. Mais um ano estudando. E aí era um outro contexto, porque eu já tinha saído da casa da minha avó. Eu dividi apartamento com um dos meus melhores amigos, que é o Gabriel. E aí eu fiz vestibular. Tava trabalhando numa loja lá em Ipanema, que eu era vendedor de roupa. E aí eu mudei para uma outra loja estrategicamente, porque essa loja era do lado do outro PH que eu fui estudar, que novamente a Andréia apareceu na minha vida e me ajudou a ganhar essa bolsa. Então, Santa. a Santa Andréia. Então, assim, eu trabalhava numa loja e estudava, tipo, a 100 metros dela. E eu precisava entrar no PH às 7, então eu ia pro PH às 7 da manhã. Às 9 horas eu precisava abrir a loja. E 9 horas era o horário, os 15 minutos de intervalo. Então eu saía do PH, abria a loja, que era eu que abria a loja, que eu era o subgerente, né? E aí eu deixava o menino vendendo. E eu pegava, saía da loja e voltava pro PH para ficar até 11 horas. Ou seja, eu tinha que ter uma estratégia muito bem desenhada e delineada, porque o que fazia eu estar no PH e minha vida naquele momento era o dinheiro que eu ganhava da loja. Só que eu trabalhava 6 horas, eu perdia 2 horas de venda, porque entre 9 e 11 horas eu estava estudando. Eu trabalhava de 9 às 3. Ou seja, quando eu voltava pro PH às 11, pra loja às 11, eu tinha perdido 2 horas de venda, então em 4 horas eu tinha que vender tudo que eu nunca vendi. E aí foi talvez aí que eu aprendi a vender. Que eu aprendi a fazer leituras para poder entender o outro, para poder vender, porque eu precisava daquele salário. Então eu fiquei isso durante um ano e ainda tem outra, tá? Quando eu estava na loja, para quem já foi vendedor de loja, sabe que loja você atende por vez. Então, entrou um cliente, Edu, é tua vez. Então eu tenho que esperar, eu não posso entrar na sua frente. Então o próximo cliente é meu. Então enquanto o Edu estava atendendo, eu ficava lá no estoque, eu abria meu caderninho de estudar e ficava lá, na escada, estudando, fazendo exercício. E aí a galera ia, tua vez. Aí eu fechava correndo e ia lá vender. Então eu tinha que fazer um shift muito rápido, uma mudança de cabeça muito rápida, porque eu tava lendo ali, sei lá, sobre Teorema de Pitágoras, e do outro, e ao mesmo tempo, em questão de segundos, eu tinha que falar de qual é sateado, o que era aquela roupa, o que era aquela camisa, o que representava, qual era o código da roupa. Então, assim, eram coisas, novamente, são habilidades de pensar, de tomar decisão, de ter velocidade de pensamento que eu fui adquirindo. Ian, você acha legal ter essas habilidades hoje? Acho.
Você acha a forma como você adquiriu essas habilidades o melhor caminho? Não, não desejo pra ninguém. Porque, mas beleza, tive lá, é minha vida. E tá tudo bem, porque, enfim, tá tudo bem, é isso. E aí, no final desse ano, depois de, cara, fazer 93 coisas ao mesmo tempo, tive a felicidade de tirar uma boa nota no Enem. E aí o Enem me deu capacidade de passar pra UF, pra UFRJ. E o vestibular da UERJ naquela época era um vestibular separado. E eu acabei passando também pra UERJ, que na época era a melhor faculdade de Direito do Brasil. Passei super bem. E aí eu tomo a decisão de ir pra UERJ. E confesso, Edu, que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Assim, tipo, eu acho que a UERJ, ela me colocou numa vivência com mais pessoas negras, num ambiente intelectual, num ambiente estudantil. Eu acho que a UERJ me deu os melhores amigos que eu tenho hoje, que são da faculdade. Eu acho que a UERJ, por mais que eu tava naquele modo de sobrevivência, como eu te falei, eu tava viajando esse final de semana, e os meus amigos, eu sempre tive que ser um pouco mais esperto do que a média dos meus amigos. Mas não era porque eu queria ser malandro, era realmente sobrevivência. Então eu não tinha tempo de ser, como é que eu posso falar? De ser, vou usar uma palavra que a gente utiliza no Rio, tá? Juvenil. De ser inocente. Eu tive que crescer rápido, entendeu? E muitas vezes quando você cresce rápido e as pessoas estão crescendo no tempo certo, você acaba sendo um pouco mais esperto que aquelas pessoas, porque a tua vida te fez assim. E os meus amigos sempre falam, Ian, você sempre foi muito esperto, sempre foi muito esperto. Não, não é que eu fui esperto. Hoje eu entendo que eu não era esperto. Eu tava num mood de sobrevivência. E quando eu entro na UERJ, eu pego toda essa minha vida, que novamente, eu comecei a contar a minha vida como eu tô contando há pouco tempo atrás, porque nem isso eu falava. Mas comecei a colocar algumas coisas em práticas, então conheci muita gente. Porque eu tinha vergonha, cara. Porque assim, eu costumo dizer que ninguém gosta de história triste. Hoje ouvir história triste no lugar que eu tô é fácil. Mas quando você tá na correria, ninguém quer te ouvir. A galera quer ouvir história de sucesso. A galera quer ouvir o cara que deu certo. Ah, mas hoje a gente tem um ambiente para vulnerabilidade até a página 2. Entendeu? Vulnerabilidade até a página 2. Então eu não tinha um espaço de ser vulnerável, não me davam um espaço para ser vulnerável. E aí tem uma terceira coisa. Se eu fosse vulnerável, talvez eu ficasse pelo meio do caminho, sabe? É horrível falar isso. Então, eu tive que me colocar no lugar da fortaleza, de ser forte e de seguir o caminho. E na faculdade não foi diferente. Mas eu te digo, talvez tenha sido um dos melhores anos da minha vida. Porque foi na faculdade que eu também pude ser criança. Foi na faculdade que as pessoas que estavam ali, e naquele contexto, naquele grupo de amigos, por mais que fossem pessoas extremamente diferentes do Ian, eram pessoas que eu consegui criar um grupo de amigos muito bom. Muito bom mesmo. Agradeço de verdade por ter esses amigos, de ter feito esses amigos. Mas foi ali na faculdade que eu comecei a me sentir um pouco mais humanizado. E te digo, ninguém sabia um terço do que eu passava, porque eu não contava. Mas ao mesmo tempo eu consegui ter aquele núcleo ali que me fez fazer uma faculdade, ter uma faculdade tranquila. E aí durante a faculdade, um outro lado do Ian, porque eu me dividia em vários Ians. O Ian aluno, mas ao mesmo tempo eu tinha o Ian adulto, que pagava suas contas, e que morava sozinho, e que metade daqueles meus amigos não moravam. E tinha o Ian, que precisava fazer todo um 360 para tudo isso acontecer, porque lembra que eu comentei que hoje não, mas a minha avó tinha a questão de tentar ser feliz mesmo diante de todas as adversidades da vida. Eu fazia isso. A pessoa que você comentou, qual é o nome dela? A Amélia. A Amélia, que ela falou que sentia raiva. Na minha avó, como eu morei com a minha avó trouxe para mim a capacidade de tentar olhar para o ambiente, encontrar um mínimo de oportunidade de você cuidar de você mesmo. Então, por mais que eu sabia que eu fazia 93 coisas ao mesmo tempo durante a faculdade, eu tentava achar um espaço para sorrir. Tentava achar um espaço para sorrir. E aquele espaço para sorrir foi junto com os meus amigos, porque assim, novamente, eu dou um step back, um passo atrás, mudo de faculdade, começo uma faculdade nova, com pessoas novas, com jeitos novos. No primeiro período já começo a estagiar. Estagiava na Defensoria Pública, no Núcleo de Defesa do Consumidor. Quinta, sexta, sábado e domingo, continuei trabalhando como garçom.
Então, eu entrava muitas vezes 5 horas e saía 2, 3 horas da manhã de uma quinta, sendo que sexta-feira eu precisava estar às 7 no estágio e depois às 4 na faculdade, para sair correndo da faculdade, para voltar para trabalhar, porque sexta-feira eu precisava trabalhar. E mesmo assim, durante a faculdade, eu comecei, até para me enturmar com as pessoas, me envolver nas coisas. Então, eu produzia festas, eu fazia um monte de coisa. Um monte de coisa. Então, novamente, as pessoas me perguntam, mas você fez muita coisa, então você não tem foco em nada. Não, não é que eu não tenho foco. Pelo contrário. Pelo contrário, eu tenho muito foco e a capacidade de conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo. É saudável? Não, não é saudável. Mas era o que tinha. Eu fiz o que eu precisava fazer. É isso, eu fiz o que eu precisava fazer. E aí na faculdade ali eu fui fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Estudava, uma faculdade muito difícil. Para quem conhece a UERJ, o direito na UERJ é uma faculdade extremamente competitiva, de elite. Não à toa, quase, sei lá, grande parte do STF veio na minha faculdade, tive aula com esses professores. Extremamente cobrava, você tinha que estudar muito. E ao mesmo tempo eu tinha que ter 2 empregos, estágio, trabalho, e quando não, eu produzia festa para poder ganhar um dinheiro a mais. Então, assim, você ser um estudante nesse contexto, que ao mesmo tempo eu ainda conseguia arrumar um tempinho para curtir, para ser feliz, que isso também era prioridade para mim, é muito difícil. Mas foi o que eu tinha, foi o que eu conseguia fazer. E ainda assim eu arrumava espaço para tentar ajudar as pessoas, porque é uma coisa que eu trago desde sempre. Desde sempre. Então, muitas pessoas que hoje eu recebo mensagens, pessoas da faculdade, eu sei que tem esse carinho por mim porque foi algo que eu construí. E isso foi até eu me formar. Que aí, novamente, 2014, eu falei pra você que eu tenho marcos na minha vida. Marcos de virada de chave, de tomada de decisões, assim, extremamente complicadas e muitas vezes importantes. Cara, fui fazendo muita coisa na faculdade, assim, muita coisa. E aí em 2014, 2013, na verdade, minha faculdade entra em greve, eu tinha uma namorada que ela tinha um poder aquisitivo muito maior que o meu, ela, tipo, ela era muito bem de vida, a família, tinha grana, etc. E aí ela fala, cara, ela viajava todo ano pra fora, minha primeira viagem que eu fui pra fora foi com a ajuda dela, e a segunda também com a ajuda dela. Ela falou, eu vou fazer uma viagem na Europa, vou pra alguns países, e eu falei, Marcelo, na época, falei, cara, não tem como. Inclusive, cara, é uma das pessoas também muito importantes na minha vida, eu sempre falo isso. Eu falei, não tem como eu ir. E aí ela, com toda a ajuda, a mãe dela, etc, me ajudam, eu vou com ela. Foi a primeira vez que eu fui pra Europa. E na Europa eu faço um pub crawl em Amsterdã. E eu não conhecia pub crawl, etc. Eu falei, cara, que legal isso. O que é isso? É uma maratona de bares. É como se você chegasse num lugar super turístico. E ao invés de você ficar... Vai enchendo a cara em cada um deles, aí. mas ao invés de você... Mas são lugares turísticos e estratégicos. São lugares que no mapinha lá você fala, putz, eu vou pro Rio de Janeiro, vou visitar lá, para visitar. Então, basicamente, eles te levam para esses roteiros turísticos. Sim. E com bares no meio do caminho. E aí eu faço esse pub crawl. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí vem minha cabeça empreendedora. Falei, cara, eu vou fazer isso no Brasil. Isso vai dar certo. E aí eu chego, em uma semana eu organizo tudo muito rápido. Como é que foi pra você em Amsterdã, no meio desse rolê todo? Você se lembrou de quando você tava na rua? O tempo todo. E aí? Eu lembro até hoje. Você quer ver uma coisa que acontece comigo? Hoje, às vezes, quando eu tô indo pro trabalho, de carro, ali, eu sempre olho... Eu tenho uma coisa. Eu sempre ajudo as pessoas. Por exemplo, se eu tô na rua, a pessoa me pede dinheiro, eu tenho dinheiro no bolso, eu dou. Exato. Eu também, sou dele. Eu dou. E eu dou não é porque, como já falaram pra mim, você tá alimentando um vagabundo. Não. Eu já passei por aquilo. Ninguém em sã consciência, se tivesse as devidas oportunidades, escolheriam estar na rua. Ninguém. E eu já estive naquele lugar. Então eu ajudo. Então hoje, até hoje, às vezes quando eu tô dirigindo meu carro... Eu ando com dinheiro só pra dar pros outros. Então a Luciana falou isso, pode deixar um dinheiro no carro. Porque E assim, R$5, R$10, graças a Deus é algo que não faz diferença pra gente hoje. Zero. Mas faz muita diferença pro que é um arroz ou um feijão que aquele pai de família ou aquela pessoa vai comprar. E muitas vezes aquela pessoa fala, eu vou comprar comida e vai usar droga. Assim, eu não tenho como saber e não sou eu que vou julgar. Porque eu sempre penso, que se eu tivesse continuado nesse estado de vulnerabilidade social, assim como às vezes eu chego em casa, muitas vezes cansado, estressado, eu abro um vinho, eu tomo a minha cerveja, é minha válvula de escape.
Então, cara, será que se eu estivesse naquele lugar eu não ia viver drogado o tempo todo? Porque ninguém quer estar naquele lugar. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta estar. Sóbrio. Ninguém aguenta sóbrio. É exatamente isso. Então eu sempre ajudo, pela minha consciência, por já ter passado por esse lugar, mas também porque eu acho que todo mundo deveria entender, assim como a gente fala de responsabilidade social corporativa, eu acho que, de verdade, acho que as pessoas deveriam entender que o lugar de privilégio hoje que elas estão dá a elas a capacidade de fazer um pouco mais pelo próximo. Por isso que eu gosto muito, muito desse tema de advocacy, por isso que eu gosto muito desse tema de estar nesse lugar que você consegue maximizar utilizando as empresas como ferramenta de transformação social para gerar impacto, para gerar grana, porque eu realmente acredito nisso. Mas tudo isso começa, né? Porque lá atrás eu já fazia muito essas coisas, seja com mentoria aqui, com uma ajuda ali. E eu acho que isso acaba se potencializando, porque eu falei isso no meu TED quando eu gravei, Seu TED é sobre o quê? sobre como construir, como você ser uma pessoa potente nesse mundo. Como é que é o tema? É como você ser uma pessoa potente, enfim, alguma coisa sobre você continuar seguindo, não lembro o título especificamente, mas ele está disponível no YouTube. Mas eu falei isso no TED, por que que é importante a gente estar nesse lugar de entender como é que a gente consegue compartilhar e ser um pouco mais humano, tá? Para ajudar as pessoas. Porque a minha vida foi tão difícil, tão difícil, tão difícil, que o que eu ouço das pessoas é que, cara, você fez por você, então olha só pra você. É isso que eu ouço o tempo todo. Concordo, tipo, muitas vezes, muitas das coisas que eu fiz, eu consigo acreditar a maioria das coisas a mim. Mas o mundo não é só a bolha do Ian, entendeu? O mundo não é só as coisas que eu tô construindo, a vida que eu tô desenvolvendo. Quando eu olho para um lado, tem minha mãe que continua no mesmo lugar. Quando eu olho para o outro lado, tem minha irmã que tem 2 filhos, é uma mulher gay e que tá no mesmo lugar. Entendeu? Eu tenho um irmão especial que tem uma doença, esquizofrenia, que ele tá no mesmo lugar. Então eu poderia sim voltar pro meu mundo, e muitas vezes eu vivo mais no meu mundo do que no deles, mas é impossível eu esquecer. É impossível eu não olhar muitas vezes na rua. A Thaís Araújo falou no último podcast dela, né, que é o medo da escassez, mesmo ela sendo milionária. É exatamente sobre isso. Mesmo no lugar que ela tá, o medo da escassez é latente. Porque o que aconteceu com ela não dá pra esquecer. Entendeu? O que aconteceu comigo não dá pra esquecer. Por isso, quando eu vejo uma pessoa em situação de vulnerabilidade social e eu posso ajudar, eu ajudo. E tudo isso, porque lá atrás, quando eu tava ainda lá no começo da minha carreira, quando eu tava começando a entender as coisas, não digo nem no começo da carreira, tá? No final da faculdade, e isso lá isso foi em 2014, 2015, eu vim de um processo muito duro. Eu comentei, né, que as minhas viradas de chave ou as coisas que acontecem comigo sei lá, são loucas. Eu volto de Amsterdã, faço Cobripau, ganho um dinheirinho, minha faculdade entra em greve, e aí eu tinha um restinho de dinheiro, e aí eu falei, cara, eu vou aprender inglês, e não sei como, eu peguei essa grana e resolvi ir pra África. Foi a primeira vez que eu fui pra África. Fui pra Cape Town, na África do Sul, fui pra estudar inglês. A última coisa que eu fiz foi estudar inglês, porque eu fiquei tão impressionado com aquele lugar, com um monte de Quanto turista. tempo lá? Eu fui pra ficar fiquei 3 meses. E aí cara, eu mergulhei naquela cultura, vivi um monte de festa, aprendi um monte de coisa, entendi um pouco do que é a cultura negra, volto pro Brasil. Assim que eu volto pro Brasil, eu tava sem estágio, né, porque eu tava fora, tinha um namoro, a gente terminou, eu morava com o Gabriel. O Gabriel me diz, putz, engravidei a minha namorada, então vamos vir morar aqui. E, cara, foi um contexto que eu não tinha pra onde ir. A real é essa, eu tinha voltado de viagem, não tinha pra onde ir pra completar. E aí, você tinha falado, né? Não sei se eu tô antecipando aqui, Fica tranquilo. mas talvez talvez o meu pior momento profissional e pessoal de baixa foi que pra completar tudo isso, eu sofri um acidente de moto. Cara, eu sofri um acidente de moto, assim, tipo, que eu fiquei 8 meses sem andar. E aí foi um contexto que eu fiquei 8 meses sem andar, sem ter pra onde ir. O que eu ia fazer? Ou eu voltava pra casa da minha avó, que morava numa kitnet, que eu morei com ela durante 5 anos, e que eu já estava fora há 6 anos e minha avó já não tinha a mesma capacidade física para poder me ajudar. Eu estava sem emprego, tinha uma decepção absurda com meu pai.
Meu pai tinha uma decisão, foi absurdo a decepção que eu tive. E a única pessoa ali que estendeu a mão, inclusive eu não teria feito a cirurgia, eu teria saído indo embora do hospital se não fosse ela. E ele, né, que também é o meu melhor amigo, que é o Luciano, foi a mãe do Luciano. Ela me ligou, eu lembro, eu tava no hospital, ela falou, cara, tu precisa operar? Eu falei, cara, eu não vou operar, Laís, tipo, eu preciso trabalhar, eu preciso, tipo, seguir minha vida. Ela falou, não, você precisa operar, cara, você precisa operar. Eu falei, ela, não tem pra onde ir. Ela falou, cara, mas, cara, eu tô até emocionado. Enfim, toma mais um pouquinho de água. Caralho, tem tempo que eu não falo isso. Pegou. Pegou no coração. Obrigado. Enfim, aí eu acabo indo pra lá. Laís e Luciano, hein? A Laíde e Luciano. Alaide. Sempre falo pra eles, enfim, eu acabo indo morar com eles. E aí, tipo, foi um momento em que eu, sei lá, se eu tava num contexto que eu tava meio perdido, é o que eu tava perdido. Perdido mesmo. De cabeça, de... Normal, né, Eu cara? aí, Muita coisa, né? porra, muita coisa. E aí foi um momento em que, cara, tipo, eu simplesmente fui pra um lugar em que, tipo assim, ela não tinha obrigação. Tipo assim, zero obrigação. Eu era amigo do Luciano. Tipo, a Laíde, por mais que ela tivesse e tenha um carinho por mim, obrigado, tá? Ela não tinha uma obrigação. E quando eles, enquanto família, me abraçam assim, eu acho que foi novamente o momento ali da minha virada de chave. Foi um tempo que eu passei morando com eles. E aí, à medida que eu fui melhorando, eu comecei a trabalhar minha cabeça. Tipo, eu falei que eu pensava todo dia, tipo, o que que eu vou fazer pra sair desse lugar? Eu tava num lugar realmente muito dependente, sabe? E eu não ajudava com as coisas. Tipo, quando eu ajudava, que eu voltei a estagiar depois, era tipo com muito pouco. Eu falei, cara, o que que eu sei fazer? Falei, o que que eu novamente parei. Eu lembro um dia, eu no quarto, eu peguei um papel e falei, cara, o que que eu sei fazer? Cara, eu gosto de pessoas, eu sei falar, eu tenho uma capacidade absurda de me comunicar com as pessoas, sei articular bem, e tava numa época que eu tava antes do acidente produzindo festa. Então, ponto. Eu vou fazer isso? Tá, beleza. Como eu vou fazer isso? Aí eu mapeei as pessoas ali que podiam me ajudar, pensei as pessoas que eu já tinha trabalhado e pum, comecei a ligar pra elas. Cara, em dezembro de 2014, eu tava numa situação. Em fevereiro de 2015, minha vida mudou de novo. Porque eu peguei, fiz umas propostas, né, para algum desses parceiros que eu trabalhava. E alguns responderam e falaram, cara, eu tô com esse evento, tem isso aqui pra fazer. Se você quer pegar, você quer. Eu falei, beleza. E aí eu já fui com uma cabeça um pouco mais diferente, um pouco mais madura, um pouco mais medrosa, mas um pouco mais intencional. Então, ao invés de fazer só aquele trabalho mais executivo que eu fazia, eu fui numa cabeça mais estratégica, de tentar entender como é que eu ia conseguir fazer uma gestão que era um pouco complexa, não no lugar do ia executando, mas do evento como um todo. Então, eu comecei a pegar as marcas e posicionar elas nos eventos. Então, eu comecei a fazer uma, duas, três. Quando eu vi em 3 meses, eu estava fazendo um monte de evento. E isso culminou de eu fazer alguns camarotes na Sapucaí, isso em 2015. Então, eu fiz 2015, 2016 e 2017. 3 anos seguidos camarote na Sapucaí. Normalmente começou com uma marca, que era Busca Vida. Pode falar. À Aí vontade. depois eu peguei a Marula também. Já devo ter tomado todas. E são boas, tá? Eu adoro. Aí depois a gente pegou. E aí isso foi por um intermediário, a Bacardi. Tudo isso cuidando da ativação delas dentro dos camarotes e das festas. Então eu comecei a criar um mailing ali, um pool de marcas e contatos e pessoas. E aí que eu falo, olha a importância do network, né? Muitas dessas pessoas que eu acabei me conectando, eu conheci algumas lá na PUC e algumas ao longo da faculdade e outras ao longo da vida. A manutenção e o engajamento do stakeholder, que hoje é algo que a gente super faz hoje no mundo corporativo, eu nem sabia que se chamava de stakeholder, muito menos essas palavras bonitas, né? Como eu falei. Mas era algo que eu já comecei a fazer naturalmente. E se não fossem esses stakeholders, quando eu olho para trás, provavelmente ali em 2015 eu não teria conseguido fazer esse ramp-up. Então, eu
A gente pode também chamar isso de nutrição de leads. Nutrição de leads, então Se você quiser. eu não sabia isso. São nomes bonitos para as coisas que a gente faz desde sempre. Então, nutrição de leads. Então, eu acredito em nutrição de leads, tá? Eu falo muito hoje no IBO, na organização social. Eu acredito muito na construção de relacionamentos de forma genuína. Eu acredito. É o segredo, cara. É o grande segredo que o mercado, principalmente o mercado corporativo, da maneira que ele é desenhado extremamente utilitário, ele tenta de todas as formas coibir, mas é do ser humano. O ser humano, ele é, por natureza, gregário. A gente precisa do outro. E quanto mais sincero for, melhor. Não, total. E aí eu basicamente começo a trabalhar com essas marcas, ainda assim, muito no lugar de PJ ali sendo contratado. E aí eu acho que a minha ambição falou, cara, eu tô me formando na faculdade agora, tá um pouco desacreditado do direito, porque como eu sofri um acidente, eu parei de estudar, eu queria estudar para concurso, e aí eu não tinha grana para estudar, e aí o direito é muito tradicional. Eu tinha passado por uma situação de não ter passado em um processo seletivo, isso muito por conta de eu ser uma pessoa negra, e o feedback não foi essa, mas o que feedback me deram é que eu não tinha um perfil para trabalhar naquele escritório, foi isso que me disseram. E aí eu, começo a trabalhar com eventos, que é uma coisa que eu gosto, que é bastante dinâmica, e só que assim, é muito sazonal. Muito sazonal. Então, hora eu tava bem, conseguindo ganhar uma graninha, tendo minha vida, conseguindo pagar minhas contas e fazer as coisas, mas hora eu tava, tipo, fazendo conta. E aí eu comecei a pensar, como é que eu posso construir isso num negócio, de fato, num business? E aí eu fui entender, para eu transformar isso num negócio, eu preciso de investidor. Preciso de investidor. E aí volta, cara, quem eu conheço? Quem pode me ajudar? Só que assim, entre quem eu conheço, quem pode me ajudar, e eu não entendendo ainda sobre rodada de investimento, seed capital, tudo isso, tipo, então eu meio que fui fazendo as coisas meio que atropeladas, da maneira que dava. E eu entendi que, cara, eu não ia conseguir naquele tempo e no tempo que eu precisava fazer isso. E aí, nesse contexto, o Laser Pereira, da Empodera, aparece no meu caminho, que eu até falo que ele foi o headhunter, né? E fala, putz, você tem um perfil XPTO, pô, te colocar num processo seletivo aqui, na época era da Coca-Cola, e obviamente, pra quem... A vida nunca me deu nada, do nada aparece alguém falando que vai me dar uma coisa, eu não acreditei. Mas realmente, a Coca-Cola me liga, o processo seletivo começa, eu tava totalmente desacreditado, novamente. Por isso que a importância da representatividade, ela é tão grande que talvez se eu te conhecesse outras pessoas negras que estavam naquele lugar, talvez eu acreditasse no meu potencial de estar ali, entendeu? O meu desacreditar vem também dessa ausência de representatividade. Então eu vou lá no processo seletivo, obviamente não passei, porque não estava levando a sério, confesso, porque nunca tinha estado naquele lugar. Mas eu entendo que isso é muito vivo na minha cabeça, que quando eu olhei para o lado, olhei para o outro, eu sempre falo isso, eu vi que aquelas pessoas que estavam ali, talvez eu tivesse as mesmas capacidades que elas. Porque subjetivamente eu sempre me entendi abaixo intelectualmente desses meus pares, entendeu? Muito mais uma percepção sua do que uma realidade. Muito mais uma percepção minha do que uma realidade, isso é fato. Mas o mundo me entregava... Eu construí a minha percepção em cima do que o mundo me entregava, entendeu? E o que o mundo me entregava era isso. E aí, provavelmente, a tua percepção sobre si mesmo mudou porque os seus resultados foram aparecendo. Exato. E aí você foi tendo evidência da sua capacidade. Não é mais do que isso. Quando você coloca numa régua de comparação, tipo, você fala, putz, eu, Edu, consigo fazer isso, isso, isso e aquilo. Você consegue. E mais do que você falar que você é melhor que o outro, e eu nunca fui nessa de... Eu sempre falo, eu nunca fui de me comparar com o outro. Eu reforcei a minha capacidade do que eu consigo. E quando eu consigo, quando eu olhava pro outro, eu falava, cara, essa pessoa não é tão melhor do que eu. Porque as evidências de resultado não eram as mesmas que as suas, né? Também. Então, a realidade vai meio que balizando até onde você pode chegar. E é infinito. Não, e pensa comigo, né? Eu venho de um lugar, como grande parte da maioria dos brasileiros, em que
os resultados, se a gente falar de resultado, eles não começam a acontecer depois que você vai na faculdade, passa num treininho e começa a tua vida profissional. Eu tive que começar a entregar resultado com 12 anos. Quando eu saía com 12 latinhas de refrigerante para casa, eu precisava entregar aquele resultado para poder pagar a conta, entendeu? Então, o meu resultado, ele deve ser mensurado, e hoje eu falo isso com muita tranquilidade e entendimento, não é sobre só o que eu faço no mundo corporativo ou o que eu faço na minha ONG. É o que eu comecei a fazer lá atrás. Então, resultado e resultado de forma consistente, porque senão eu não estaria aqui hoje trocando essa ideia com você, sabe? Sim. E aí, quando eu me vejo naquele lugar, eu falo, putz, talvez essas pessoas aqui que estejam aqui, elas não sejam tão melhor do que eu, como o mundo me fez acreditar. E eu nem tô me colocando num lugar de vítima, não, embora eu não goste dessa expressão vitimista, mas é de fato, o mundo foi construído nesse lugar, com regras, com papéis sociais previamente desenhados e delineados. E aí eu falo, porra, aqui tem um negócio diferente. E aí, novamente, a capacidade de tomar decisão rápida, a capacidade de entender o jogo muito rápido e a capacidade de se movimentar rápido foi o que me fez falar, putz, não dá. Então, novamente, step back, mapeia quais são as oportunidades que tem nas empresas, o que dá para fazer, o que não dá para fazer, e tudo isso culminou de eu passando um treino da Ambev. E aí eu começo um pouco a entender a minha carreira desse mundo corporativo do jeito que é. Da mesma maneira que eu acabei indo para esse trainee extremamente competitivo e que eu acho que foi minha escola de vida, de verdade. Foi minha escola. A Ambev me ensinou muita coisa. E eu falo isso para todo mundo em alto e bom som. Quais foram, talvez, os 3 principais ensinamentos que você aprendeu que você leva até hoje? Lá. Cara, a capacidade de entender negócio, de pensar negócio. Se você está no RH, você precisa pensar negócio. Se você está em vendas, você precisa pensar negócio. 2, além da capacidade de entender negócio, a capacidade de você ter um pensamento 360. Entender que numa linha lógica, embora o resultado final, embora a gente olhe para o EBITDA, tudo isso, ela passa de um trabalho em conjunto e que ela precisa ter essa ligação entre todas as áreas do negócio para que o resultado final ela aconteça. Cara, e o terceiro, pessoas. De verdade. Todo mundo fala que, e de fato, a Ambev tem a fama, né, de, não cuida das pessoas, etc. Mas, pelo menos no meu caminho, as pessoas que passaram no meu caminho na Ambev, tinha uma preocupação e muito grande com o desenvolvimento das pessoas. Com o desenvolvimento. Então, hoje eu trago isso, o cuidado de desenvolver, o cuidado de ensinar, o cuidado de entender que tá tudo bem, eu não sei tudo, e que se eu não sei tudo, eu no meu lugar de gestor, eu nem preciso saber, tá? O que eu preciso é ter uma leitura mais generalizada e saber direcionar. Eu preciso contratar alguém que seja melhor do que eu. Hoje no meu time eu tenho 2 pessoas que são muito melhores do que eu. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Então, você ter essa capacidade de entender a dinâmica e que as peças do xadrez, elas precisam se encaixar para que a gente dê o checkmate, isso é uma coisa que, pelo menos no lugar que eu passei, mas óbvio, eu tive uma trajetória diferente, porque eu fui trainee. Então eu passei 12 meses ali fazendo mergulho em treinamentos, comportamentos, e foi potencializado para eu conseguir virar uma liderança logo em pouco tempo. Então talvez isso também tenha sido uma vantagem extremamente competitiva. Mas antes de entrar na Ambev, como eu tava falando, tipo, cara, eu não acreditava. E aí quando eu entro, aí novamente vem aquele lugar de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Muitas pessoas negras começaram a me procurar. Porque, cara, como é que você fez? Cara, eu já tentei várias vezes, eu não consegui e começa a virar o exemplo. E eu não tava entendendo, porque eu tava recebendo tanta mensagem, não tava entendendo, etc. E aí meio que eu fui encontrando um pouco do lugar, da cabeça, assim, de mundo. E qual era o meu papel naquele lugar, né? Porque o Mano Brown fala, né? Você pode sair da favela, mas a favela no seu interior, na sua cabeça, nunca vai sair das suas vivências de você. E várias das pessoas que estavam me procurando, e me procuram até hoje, porque o IBO continua, são pessoas que falam, cara, tipo, como é que você conseguiu passar por empresas tão legais? Tipo, o que você fez? E é isso, você entender os comportamentos corporativos, o jogo corporativo, e eu falo isso com Xadrez xadrez corporativo. corporativo, É difícil. é difícil. Difícil. E para quem não foi ensinado, para quem não teve referência de um pai executivo, de uma boa escola de negócio, de uma faculdade, é um pouco complexo, porque a pessoa que hoje entra num
numa multinacional da vida, sendo pessoa vindo de uma situação de vulnerabilidade social, sendo uma pessoa de um recorte de diversidade e inclusão, essa pessoa vai agarrar aquela oportunidade e vai fazer o que puder fazer para ficar quietinho no canto dela, recebendo o salário dela. Sim. E aí você fala, essa pessoa não é ambiciosa, essa pessoa não quer crescer, não, essa pessoa não quer perder o emprego. Porque quanto mais você cresce, você tem um nível de exposição maior. Você precisa, se você quiser entrar nesse funil, porque não tem vaga para todo mundo, a real é essa. Mas para você entrar nesse funil, você precisa ter estratégias e você precisa performar num lugar que vai além da sua entrega de resultado. Novamente, eu volto lá atrás. Quem são as pessoas que estão no teu caminho? Como é que você constrói seus relacionamentos? O que você está fazendo para além do seu core, da sua entrega? E são trabalhos muito difíceis, principalmente se você é uma pessoa negra, que para além da sua entrega, você tem que pensar sobre a forma que você vai falar, se você vai falar alto, se você vai falar baixo, se você está bem vestido, se você está usando aquelas roupas que são os códigos corporativos que vão de cara te identificar se você tem, se você não tem, se vão te chamar para o happy hour, se não vão te chamar para o happy hour. Tudo isso que naturalmente uma pessoa branca não precisa pensar, porque tem o privilégio, o estado de simplesmente ser branca, uma pessoa negra pensa, uma mulher pensa, uma pessoa com deficiência pensa, entendeu? E tudo isso está no nosso dia a dia. E quando essas pessoas começam a me procurar, eu começo a trocar uma ideia, e até hoje eu faço, cara, tentei direcionar, comecei a fazer algumas mentorias com essas pessoas. E como em 2020 eu também estava num processo de mentoria, eu junto com o Brits, a gente conseguiu pegar toda essa potência, toda essa vontade, porque eu já estava mentorando muita gente, de verdade, estava mentorando muita gente. E é legal, porque você vê a taxa de sucesso, que o resultado na minha cabeça, não é sobre se a gente forma alguém ou não. O resultado, que é o que me trouxe até aqui, o que me deu mobilidade social, é ganhar dinheiro. Sim. É tipo você ter um salário legal, você evoluir, você poder ter uma tranquilidade, tipo, financeira, sabe? E eu falo muito disso com muita tranquilidade. Então, o Brits falou, cara, por que tu não transforma o IBO de fato? O Brits é uma pessoa? O Brits é uma pessoa, Rodrigo Brits. Ele falou, por que tu não tira essa ideia que você já faz e você coloca isso no papel e entrega isso pro mundo? Ele fala essa expressão que ele utiliza. Por que você não entrega isso pro mundo? Eu falei, e naquela coisa, pô, Brits, eu tô trabalhando muito, tem isso. Ele falou, cara, mas dá, porque isso é uma coisa que tá intrínseca a você. Fazer o papel de advocacy, fazer esse papel quase de relações governamentais, de relações de articulação, é algo que eu faço novamente, né, desde os 12 anos. E essa articulação que junto com toda a ideia e todo o racional que o Brits foi me ajudando a construir, a gente conseguiu colocar o IBO na rua. E hoje, depois de O ser... IBO? IBO é uma organização social, né, que a gente chama de Instituto Black Office, que tem como objetivo educação e empregabilidade para pessoas negras. E desde 2020, quando a gente tem a primeira turma até hoje, a gente já formou pouco mais de 2.000 pessoas. E o IBO hoje ele funciona em 4 pilares, sendo o primeiro pilar mentoria. Então, por exemplo, o Eduardo quer fazer um voluntariado e ser mentor. A gente vai abrir uma turma agora, inclusive, agora em junho. Então, o Eduardo, qualquer executivo pode se inscrever, que queira fazer um voluntariado. O tempo de dedicação é super pouco, mas assim, o impacto que um executivo tem na vida de um aluno nosso é muito grande. É coisa de mudar a vida. E você saber que você participou da mudança de vida de uma pessoa. E às vezes é uma conversa de 10, 15 minutos Não, é basicamente... que muda, né? Às vezes Não, que muda. E não digo nem 10, 15 minutos, porque se você for fazer uma proporção dentro do mês, em tempo de dedicação de percentual, é até menor. Porque, assim, o IBO, normalmente as nossas turmas funcionam de 3 a 4 meses, dependendo de quantos módulos a gente coloca, né? E o pilar de mentoria, a gente sugere que tenha uma mentoria a cada 15 dias. Uma mentoria de 1 hora. Então, se eu tô falando de 3 meses, eu tô falando ali de, cara, 6 encontros. 6 encontros de 1 hora. Todo mundo consegue isso. Cara, você vai dedicar durante 3 meses 6 horas da sua vida para mudar a vida de uma pessoa. É isso. Então, o primeiro pilar é mentoria. E como esses mentores vêm num lugar de desenvolver alunos, eu aprendi nessa jornada que eu tenho uma responsabilidade social também de desenvolver o mentor. Porque muitas vezes o mentor
um homem branco hétero cis, ou é uma pessoa que, embora seja de recorte e diversidade, mas não é letrada racialmente. Porque não dá para, por exemplo, que é uma coisa que eu fazia, eu chegar numa mentoria e falar, putz, porque você tem que entender que o tracking do projeto impacta no budget, porque você precisa fazer um follow. Tipo, cara, desculpa a expressão, fudeu. Porque muitas vezes esse aluno, essa pessoa que está buscando esse desenvolvimento, ele não fala inglês. Segundo, não dá para a gente chegar com essas amarras corporativas, se a gente quer desenvolver esse aluno, para colocar ele num lugar de eu sei mais que você. Quando você vai fazer um processo de mentoria, eu estou aqui com você. Eu não estou aqui por você. Estou aqui com você e a gente vai andar junto. Por que a gente vai andar junto? Porque um processo de mentoria com um aluno nosso não é só um processo de mentoria que o Eduardo ajuda o Ian. É um processo de mentoria que o Ian também ajuda o Eduardo. Porque você vai ter contato com vivências e comportamentos e experiências que muitas vezes você nunca viu na sua vida, mas quando você sentar na sua cadeira lá no escritório para tomar uma decisão, você vai lembrar, putz, mas eu aprendi isso aquele aí com o Ian e, cara, isso aqui pode me ajudar numa tomada de decisão no negócio. Então, a mentoria reversa, ela também acontece. Esse é um dos motivos que dentro do segundo pilar, que é o pilar de voluntariado, tá? A gente também desenvolve os nossos mentores e a gente desenvolve também, que são os convidados, né? Que são os speakers. A gente também tem 3 ou 4 encontros com esses speakers. A gente deixa opcional, tá? Para que eles participem. Por quê? Porque os speakers são os que constroem a nossa jornada de people skills. Eu ouvi essa expressão outro dia, eu estou mudando de soft skills para people skills, porque na verdade no final são pessoas, né? Então, essas habilidades de people skills. Então, no IBO, além da mentoria, a gente tem a nossa jornada que a gente chama de Black Leaders, que basicamente a gente trabalha habilidades comportamentais. Por que eu trabalho habilidades comportamentais? Você deve estar me perguntando, Edu. Porque no final do dia, o conhecimento técnico, você entra numa multinacional, você aprende, porque tem universidade corporativa, tem treinamento e o dia a dia te potencializa, mas assim, as habilidades comportamentais, o como você precisa se comunicar, a leitura dinâmica que você precisa fazer daquele ambiente, o network que você precisa construir, isso ninguém te ensina. Como é que funciona o mundo corporativo, que existem os comportamentos corporativos, isso ninguém ensina. Entendeu? Então é isso que a gente traz. Então a gente traz, cara, treinamento de liderança. A gente tem 3 blocos, assim, tipo, intensos. A gente tem treinamento de comunicação. A gente traz uma pessoa especialista para, inclusive, falar sobre letramento racial. Porque nem toda pessoa negra ela é letrada, tá? E tá tudo bem. Porque a gente vive num mundo constituído por pessoas brancas. A gente traz, por exemplo, que eu te fiz o convite, para você ir lá dar uma explicação. Cara, como é que é um processo seletivo? Como é que é recrutar? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Eu já tô apontando com você. Já tá sim. Tô falando publicamente aqui para ele não correr, tá? Já tá sim. Mas a gente traz toda essa bagagem para que a gente consiga dar um conteúdo tão intenso e extenso para que um aluno nosso chegue no processo seletivo e consiga performar. Porque eu acho que a performance numa entrevista ela é muito importante para que você entre, mas a performance, não estou falando de resultado, tá? Estou falando a performance de dinâmica mesmo. Ela vai te dizer se você vai continuar ali naquele cargo de analista ou se você vai conseguir entender o game que precisa ser jogado para você virar um analista sênior, um coordenador e, enfim, aí crescer na carreira. Então a gente chama de Black Leaders porque a gente traz as principais habilidades, skills de liderança para que esse nosso aluno consiga virar um líder, não só para que ele entre e pare, entendeu? Então a gente tem esse pilar, a gente tem o terceiro pilar, que é o pilar de saúde mental, e é nesse pilar de saúde mental a gente tem uma parceria com alguns psicólogos, e esses psicólogos, eles acompanham os nossos alunos dentro de um espaço seguro, que eu não entro, que quem funciona ali no corpo diretivo do IBO não entra, então são os alunos, principalmente entre eles, e sempre quando tem a necessidade entra um psicólogo. Por que eu criei o espaço seguro, tá? Porque o primeiro pilar, que é a mentoria, é para ajudar na carreira. Muitas vezes a gente acabava confundindo a mentoria com uma sessão de terapia. Porque não tem como eu dissociar a minha vida pessoal da minha vida profissional, porque ela está amarrada. Então a gente coloca o espaço seguro ali para que a gente consiga ter um espaço que é a válvula de escape. E o quarto pilar é o pilar da empregabilidade, que para mim é a mais importante. Não adianta ter todo esse passo a passo, toda essa jornada,
se eu, no final do dia, eu não conseguir conectar com uma empresa legal que vai gerar empregabilidade. Porque, novamente, Tudo isso vai por água abaixo. tudo vai por água abaixo se eu não conseguir empregar. Se eu não conseguir empregar alguém. Então, o objetivo do IBO é esse. Qual que é o site do IBO? www.ibobr.com.br. Mas tem Instagram, que é @ibobr. Se botar Instituto Black Office, acha, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Só para você entender em termos de números, já passaram no IBO um pouco mais de 2.000 pessoas. Se eu fosse fazer numa escola de negócio da vida um programa como esse, dá um custo ali em torno de 20 a 30 mil. Vamos jogar para baixo. A gente fez uma conta média para entender o tamanho do nosso impacto. Vamos jogar 18 mil, que foi o número ótimo que a gente chegou. Se eu pegar 18 mil e multiplicar por 2.000 pessoas, eu estou tendo um impacto de 36 milhões de reais. Você está falando de 36 milhões de reais de impacto direto, isso eu estou falando de grana. Fora o impacto na vida das pessoas. A gente teve um aluno que a gente estava perdendo ele em 2022, ele entra no IBO, ele se forma na faculdade, um ano depois ele vai para uma multinacional e hoje ele está expatriado morando na França. Então, assim, isso é um impacto, você não tem como mensurar. Você não está mudando só a vida do Ian, ou do Gabriel, ou do Lucas, ou da Maria. Você está mudando a vida da família inteira. Talvez você está mudando uma geração inteira. Exato. Então, fazer esse advocacy na perspectiva de educação, fazer esse advocacy, trabalhar com esse lugar, né, de articulação, é quase um trabalho de política pública, que muitas vezes a gente trabalha, assim, muito próximo de governo, e a gente tem muitas trocas com eles, porque essa articulação é importante, mas essa capacidade de articular me fez também passar em empresas, enfim, multinacionais e estar no lugar que eu tô hoje. Mas eu acho que é isso. O que me mantém vivo, se for para me perguntar, é isso. Eu de fato, eu gosto de olhar muito para minha trajetória, olhar um pouco para o que eu fiz, para o que eu tô fazendo, para pensar, né? Um menino que com 12 anos estava na rua vendendo bala, cerveja, refrigerante, trabalhando. Porra, morou na África, morou nos Estados Unidos. Porra, eu tive a oportunidade de fazer um executivo Leadership Program na Northwest, uma das maiores escolas de negócio do mundo, lá em Chicago, entendeu? Tipo, morei na Irlanda. Então, assim, parar pra pensar, é meio que algo inimaginável de acontecer. Você tá onde já? Hoje eu tô na VML, o Fazendo o quê? grupo VML, eu cuido de toda a área de inclusão e impacto para América Latina. São 10 países, então tudo que envolve pessoas, que é cultura, né? Que é toda a área de cultura, e aí dentro de cultura a gente coloca inclusão e impacto, que aí eu tô falando de inclusão e diversidade, responsabilidade social corporativa, a gente tem algumas iniciativas para fora, olhando para dentro, né? Como é que a gente faz essa mudança de cultura, para a gente ter uma cultura muito mais intencional, mas também eu olho para a América Latina. Então tem todos os países da América Latina, que são 10, que a gente cuida. Cara, é um desafio enorme, porque é um desafio de pessoas, é um desafio de diferenças culturais, porque embora eu esteja numa posição Latam, eu bato muito na tecla que a América do Sul não é um país. A América do Sul são vários países na nossa região. Então, como é que eu consigo entender a particularidade de cada país para a gente conseguir implementar as iniciativas que façam sentido localmente e também de forma regionalizada? É um desafio enorme, porque é muita gente, todos os dias. Acho que talvez o meu maior papel na cadeira que eu tô, né, de head, é basicamente mais articular do que propriamente dito executar, e tem um desafio muito grande de você influenciar e impactar pessoas, porque a gente está falando de pessoas, a gente está falando de cultura. Então, acho que esse hoje é o meu papel, novamente. Eu sempre mergulho um pouco na minha história, olho lá atrás e falo, putz, o que eu fiz lá atrás que eu consigo trazer para hoje? O que eu fiz lá atrás que eu consigo trazer para o IBO? O que eu fiz lá atrás que eu consigo trazer para minha vida pessoal? Porque minha vida também continua, ainda tem minha vida. Vou casar, tem tudo isso que eu tô fazendo. Então, assim, são muitas coisas que aconteceram e acontecem ao mesmo tempo e que me fazem, muitas vezes, toda vez que eu penso, e isso eu penso, Edu, em falar, porra, cara, é difícil, cara, é cansativo. Mas toda vez que eu penso e falo, cara, eu vou parar, sei lá, vou sair do mundo corporativo, vou fazer outra coisa, ou eu vou parar de me engajar com as pautas, vou parar de fazer esse papel de advocacy,
eu me vejo voltando para ele. Eu me vejo, seja no mundo De corporativo. missão, né? Talvez seja essa É missão. uma missão, é um pouco da missão. E só pra quem tá vendo a gente, depois da Ambev você passou pela Nubank, Mac, teve mais alguma? Heineken Nubank. Heineken e Nubank. Exato. Então assim, você construiu de fato uma carreira corporativa sólida que fez você chegar até onde Sim. você tá hoje, né? Você já falou do teu ponto baixo, foi quando você caiu de moto. Qual o ponto alto? IBO. Acho que o ponto alto, assim, da minha carreira, de fato... Não, tem um segundo, acabei de lembrar. Eu acho que um ponto alto da minha carreira foi ter conseguido construir um programa, né? Uma organização social sólida e com foco em ajudar as pessoas por vários motivos, tá? Porque ali eu tô citando uma cadeira que eu preciso ter uma cabeça de gestor, porque são muitas pessoas que eu acabo tendo que fazer gestão, mas também eu coloco toda essa humanização que a gente está falando aqui para fora e eu entrego para o Ian do passado que não teve essas oportunidades um pouco do que eu não tive, sabe? Então é como se eu tivesse, quando eu falo que eu faço IBO, é como se eu estivesse me ajudando. A criança que está dentro de mim, eu tô ajudando, eu tô alimentando. Então, quando a gente vê uma empregabilidade, quando a gente vê alguém sendo expatriado, e te digo mais, tá? Tudo isso a gente faz hoje muito mais volto a falar, na capacidade de conseguir fazer muito com pouco, porque a gente não tem investimento. O primeiro investimento que a gente teve foi no ano passado, além de uma doação super generosa que a gente recebeu. Mas o primeiro investimento que a gente recebeu foi ano passado, que veio da Embaixada Americana, que a gente fez uma turma com 300 alunos. Tudo isso que a gente acabou desenvolvendo, de ter uma plataforma própria, de ter as nossas ferramentas, de ter um programa sólido, que hoje, se a gente quiser começar um agora, a gente já sabe como vai fazer, a gente já tem os materiais prontos, foi na base do engajamento. Então eu tive que engajar muita gente para acreditar no meu sonho. Então hoje eu tenho parceiros, voluntários, pessoas que acreditam no meu sonho. E que no sonho de que a gente consegue fazer e é possível transformar a vida das pessoas positivamente. E obviamente a gente pega essa pipeline, entrega para a empresa e isso se transforma em negócio, em dinheiro. E a segunda coisa que eu acho que foi pontual da minha vida foi eu ter ido estudar fora. Foi eu ter ido para os Estados Unidos. Foi eu ter tomado coragem de aplicar para um curso na Northwest, cheio de medo, cheio de receio, com muitos bloqueios na minha cabeça, naquele lugar, tipo, cara, eu não vou conseguir. E, de repente, eu recebo o resultado positivo do meu application. Falando, putz, você passou. Tipo, foi um momento assim que eu falei, nossa, e agora? Tipo, por um momento eu pensei em não ir. Mas eu acho que esse foi um ponto alto. E eu acho que eu consigo falar isso hoje com muito mais tranquilidade, de maneira super clara, e principalmente de maneira direta, porque eu tenho evitado cada vez mais utilizar o corporativez, sabe? Eu acho que a gente precisa falar de maneira mais simples com as pessoas, independente se você é um presidente ou se você é um estagiário, se você é um assistente. Eu sei ter certeza que você entrevista muitas pessoas e a gente sempre tá naquele lugar do, putz, não, é o meu cargo, é a minha empresa, então eu vou falar as palavras e vou falar um pouco só da minha vida corporativa, mas é impossível, não tem como eu desassociar a minha vida pessoal. E a gente precisa falar de forma que as pessoas consigam ouvir, a gente precisa tocar as pessoas, precisa humanizar as pessoas, sabe? Por isso que eu tenho tanta tranquilidade e também é um exercício diário, tá? Porque eu recebo feedback constante da minha noiva Luciana, que eu preciso tirar um pouco do corporativez. Mas é isso, gente, precisa ser mais simples, direto e ganhar o tempo, porque o teu tempo é caro, o meu tempo é caro, e as pessoas, o que elas menos querem hoje é ficar, às vezes, gastando tempo com uma coisa que muitas vezes não vai acontecer, sabe? Uhum. E aí, se você pudesse pegar uma moto sem cair dela, voltar pro teu passado e te dar 3 conselhos para aquele momento difícil, quais os 3 conselhos que você se daria? Cara, primeiro, eu me cobro muito, assim, Edu. Eu acho que esse conselho vale pro Ian do passado e eu acho que vale pro Ian do presente. Eu preciso levar as coisas um pouco mais leves, por mais que a dinâmica da minha vida não me permita isso. Eu não sei qual é a resposta ainda, tá? Mas eu começaria entendendo que as coisas precisam ser mais leves. Mesmo com todo esse contexto de ser um homem preto, vindo de uma situação de pobreza muito grande, a cobrança é extremamente exacerbada do mundo comigo e minha comigo é maior.
entendeu? Acho que esse seria o primeiro conselho. Eu tenho uma coisa que eu tô botando muita energia agora, que é o lugar da família. Eu não tenho uma relação muito boa com a minha família, porque, como eu te falei, a minha jornada ela foi solitária. O fato de eu não ter tido referências e eu ter desenvolvido uma cabeça um pouco mais, tipo, preciso fazer isso para eu chegar ali, e é uma cabeça totalmente diferente da maioria das pessoas que estavam comigo, me distanciou muito da minha família. E hoje, por mais que eu não seja tão próximo, eu nutro um sonho real de construir a minha. E tentar construir uma família de maneira diferente, sabe? De maneira diferente, uma família estruturada, uma família com base. Então, eu acho que eu trabalharia isso melhor em mim. E, cara, e a última coisa, que eu acho que talvez tenha um pouco a ver com a primeira, e eu tento de alguma forma fazer isso, mas eu acho que eu deveria fazer mais, é trabalhar um pouco mais o lugar da felicidade, de ser feliz, sabe? Se você parar pra me perguntar hoje, Ian, você é 100% feliz? Eu te digo que não. Porque são muitas variáveis. Talvez ninguém seja, né? Talvez 100% não feliz seja, 100% do tempo. mas eu acho que a gente precisa tornar as coisas mais leves, sabe? É possível. Difícil já é, né? Difícil já é. Eu acho que é possível, e é isso que eu falaria pra mim também, tipo, brincar mais, sabe? Ser um pouco mais criança. Eu perdi muito tempo da minha infância fazendo coisas de adulto, entendeu? E eu gasto um pouco da minha adulto fazendo coisas de criança. Isso tem a ver com o meu passado, lógico, mas como é que eu... É que eu não... É difícil falar, porque eu não podia também tomar decisão, não tinha essa noção. Mas como é que eu consigo olhar pra trás e falar, putz, hoje você tá sentando numa cadeira de head, numa multinacional super legal, mas muitas coisas no quesito felicidade às vezes a gente deixa passar. Então, isso é uma construção que começa lá no passado. Então, eu acho que se talvez fosse o terceiro conselho, putz, trabalhar um pouco mais, sorrir mais, sabe? Cara, eu sorria o tempo todo. Eu sorria o tempo todo. Edu, mesmo com todas as adversidades, mesmo podendo ser um pouco mais feliz, eu sorria muito mais do que eu sorrio hoje. Isso vem da vovó, né? Isso aí da minha avó, com certeza. Com certeza absoluta. Muito bom. Ian, pra gente terminar, alguma coisa que você quer falar que eu não te perguntei? Cara, não, acho que contemplou tudo. Procure o IBO. Se inscrevam no IBO, a gente vai abrir uma turma. Estaremos lá, estaremos lá. O Edu vai estar lá com a gente, então procurem o MBO para quem quer ser parceiro, para quem quer, enfim, fazer parte da turma. E, cara, a única coisa que eu falaria que normalmente eu gosto de falar e gosto de reforçar, que a jornada é muito difícil e ela é difícil para todo mundo. Isso é real, ela é difícil para todo mundo. Se a jornada é fácil, muito fácil, eu acho que ela vai ser infrutífera. Você não vê ninguém, absolutamente ninguém, que conseguiu construir alguma coisa para si mesmo, e não precisa ser para o outro, mas principalmente para a sociedade, que não teve desafios. Muitas vezes os desafios não são mostrados. Okay. Porque hoje existe uma linha de storytelling, de contação de história, de que as coisas são fáceis, de que é para ser, vai ser. Você acredita nisso? Não, não é. Eu não. Não é. Nem tudo que a gente fala, não vai acontecer. Não vai. Então, tem os desafios, né? Se não tem um desafio, talvez não seja de fato pertinente para aquela pessoa. Total. Mas é isso, embora a jornada, ela não é fácil, ela não vai ser fácil. Mas eu acho que a gente precisa encontrar pessoas no nosso caminho, ou a gente precisa encontrar caminhos para tornar essa jornada mais leve. Porque senão no final do dia, a gente fica vivendo esse loop de que... Piloto automático. Piloto automático, exato. E o piloto automático, muitas vezes, ele é um caminho sem fim, entendeu? Então, quando a gente olha isso, eu falo tanto na perspectiva pessoal quanto na perspectiva profissional. Então, assim... E outra coisa que eu sempre falo, tá? Não é porque a jornada foi difícil pra mim que ela precisa ser difícil pros outros. Eu acho que eu tenho um papel e uma responsabilidade enquanto líder, enquanto pessoa que está se construindo, se fazendo deste lugar, de transformar a jornada fácil para quem está vindo. E aí eu falo isso com muita tranquilidade. Não é porque você é um CEO, não é porque daqui a pouco, sei lá, eu vou ser um CEO, que eu vou ter que tratar as pessoas, não, porque a minha vida foi assim, a sua também precisa ser assim. Não. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade
de tornar a jornada do próximo mais leve, porque se eu torno a tua jornada mais leve, naturalmente você vai tornar a minha mais leve. Exato. Então, assim, a gente tem uma via de mão dupla aí que todo mundo ganha. E só pra gente finalizar, por mais que você tente tornar a jornada do outro mais leve, a jornada do outro, por si própria, já vai ter os desafios pra pessoa. E ponto. Sim. Sim, total. Mas ainda tem outro, né? Porque principalmente, eu vou pegar um exemplo no mercado de trabalho. Se você está numa cadeira em que você tem um pouco mais de experiência do que aquela pessoa que está vindo, aquela pessoa que está vindo cheia de desafios, como você falou. Só que você provavelmente já entende alguns desafios que aquela pessoa passou. Então como é que a gente consegue ser um facilitador e menos um blocker, sabe? Para que talvez ela cometa erros novos. Erros novos. Exatamente isso. Erros novos. E que, muitas vezes, vai ser eu, no meu lugar, que vou aprender com os erros novos dessa pessoa. A gente não falou numa coisa, eu sei que a gente está finalizando aqui, eu gosto muito. E toda vez que eu estou iniciando um projeto, alguma coisa, eu sempre trago a geração Z para conversa. Eu acho que a gente tem um campo e a gente está entrando num mundo que mais de estar naquele lugar professoral, eu ouvi essa expressão ontem, anteontem, mais no lugar de ficar falando, o poder da oratória, como é que a gente entra num contexto da escutatória? É isso, então a gente precisa escutar a geração Z, a gente precisa escutar quem tá vindo, porque tá vindo de um mundo que virou tão rápido, só que eles cresceram nessa virada de chave desse mundo, que a gente tem muito mais a aprender com eles, inteligência artificial, adventos tecnológicos, relacionamentos virtuais, cara. Por exemplo, a geração Z, sei lá, quase 70, 80% da geração Z não usa o Google para fazer busca, usa o TikTok. Porque respostas mais rápidas, mais bem explicadas. Então, assim, como é que a gente consegue entender esse novo mundo? Porque vai ser nesse novo mundo e eu acho que existe sim uma linha base, que os negócios vão ser construídos a partir de agora. E a gente não está construindo negócios, quando eu falo de longevidade, com quem tem agora 30, 40, 50 anos não, tá? Exato. Se a gente quiser construir negócios sustentáveis, de longo prazo, de forma consistente, precisa formar essa geração que está vindo, não para elas só sentar na cadeira, para que elas sejam o plano de sucessão para essas cadeiras que a gente está hoje, para a gente pensar que as empresas que têm 100, elas vão ter 150, 200 anos daqui para frente. Então, trabalhar de forma reversa, olhando para trás, e aí estou falando de negócio puramente, tá? É a garantia que a gente vai pegar o nosso PNL, a gente vai pegar o nosso EBITDA todo ano e a gente vai continuar entregando. Então, eu gosto muito de todos os projetos que eu inicio, eu olho para trás e falo, cara, ao invés de eu ficar pensando com a minha cabeça, por que eu não trago pessoas que podem, por isso que eu gosto de construir times fortes, sabe? Pessoas que podem me ajudar de maneira muito mais eficiente e consistente para pensar junto comigo. Eu sou muito da linha da cocriação. E menos da linha, eu sei, eu vou fazer sozinho. Então, eu acho que isso também tem muito a ver, novamente, tenho sempre que olhar para trás, da maneira como quem vive em comunidade que eu falo em comunidade mesmo, em favela, cresce muito de forma coletiva. Porque é o açúcar da vizinha que você pede, é o café que você pede, é a festinha que você faz que aparece 95 pessoas para te ajudar. Isso é viver em coletividade e dá certo. Eu acho que a gente está indo para um lugar de mundo em que a visão do social que eu digo, de trocar ideia, de sentar, de tomar uma cerveja, ela foi se perdendo muito, principalmente durante a pandemia e no pós-pandemia. Inclusive, é uma das tendências que saiu do SXSW para os próximos anos, né? A gente ser mais social e menos digital. E essa visão social, ela faz com que a gente consiga entender e melhorar as relações humanas. E essa visão social, que quando eu falei para você, né? Eu gosto muito de conversar com a geração Z, que eu trago para mesa, pra gente conversar sobre elas, porque com essa conversa, cara, vem tudo. Vem propósito, vem diversidade e inclusão, vem diversidade de gênero, vem diversidade de gerações. Cara, é um negócio assim absurdo. E é um campo muito fértil, é um oceano azul. E quem souber trabalhar muito bem esse tema especificamente, pensando em longevidade de negócio, vai nadar de braçada. Isso é uma coisa que eu não tenho dúvidas. Tão simples e que poucas empresas e poucos empresários estão fazendo, né? Exato. Tão simples e poucas pessoas estão fazendo, mas é aquilo que eu costumo falar, né? É melhor fazer no amor do que fazer na dor. Então, que as pessoas comecem a fazer. Ian, quais são as dicas que você dá para uma pessoa preta que deseja trabalhar no mercado corporativo e ter uma carreira vitoriosa? Cara, eu tenho aqui, sei lá, 3 ou 4 dicas. Cara, primeira que eu acho que é a dica básica, tá?
Comunicação. Eu acho que essa é uma coisa que eu fui aprendendo ao longo da minha trajetória. Se comunicar e dar também, através da comunicação, visibilidade do que você quer e das coisas que vão acontecer. E ter muita firmeza no como vai comunicar. Eu acho que comunicação, eu acho que é a chave para quem quer entrar. Cara, segunda coisa, estratégia. Entenda onde você está entrando. Trace uma estratégia. Entenda o que você vai fazer, como você vai fazer. Não ache que você está ali à toa, entendeu? Porque no final do dia, todo mundo quer crescer, mas não tem espaço para todo mundo. Então você precisa ter o seu desenho ali bem, bem claro para você conseguir chegar lá. E conectado com a estratégia, eu trago uma terceira que é a intencionalidade. Seja intencional em tudo que você faz. Verdade, seja intencional. Ian, você ser intencional é ser interesseiro, ser intencional é aquilo, não. Ser intencional é você ter certeza do que você quer. E coloque energia. Coloque energia, porque senão o mundo corporativo, a gente faz tantas coisas que o dia a dia atropela a gente. Só que a gente não pode se esquecer das premissas que a gente precisa fazer e do como a gente precisa fazer para dar certo. Cara, e a quarta pessoa, né? A quarta dica, e que talvez tenha a ver com pessoas, inclusive tenha a ver com pessoas, e também talvez esteja conectado com a primeira, que é a comunicação, é como é que a gente consegue desenvolver um network. Nossa capacidade de se conectar com pessoas, eu acredito muito na capacidade de conexão de forma muito genuína, e como é que você entende que esse network, ele vai conseguir te catapultar de forma positiva, de acordo com o que você quer e para onde você quer ir. Então, assim, essas seriam as 4 dicas que eu daria para qualquer pessoa negra que quer entrar no mundo corporativo, que eu daria para mim se lá atrás eu conseguisse desenhar um mapa de estratégia de longo prazo, porque ter essa clareza, eu vou adicionar a quinta, tá? Clareza. Ter essa clareza do que você quer e do como você quer, eu acho que é extremamente importante para quem, principalmente para quem está no início, mas para quem também já está no jogo. Então, anotem aí e façam isso valer, que eu acho que também é um outro ponto, façam isso valer no dia a dia. Porque às vezes a gente traça os nossos planos e a gente esquece o que a gente quer e como a gente quer. Eu preciso muitas vezes voltar e falar, putz, eu tô com clareza do que eu quero, tô sendo intencional, tô comunicando, qual a estratégia que eu tô traçando? Tô me conectando com as pessoas certas, que eu acho que é a questão do networking. Então essas 5 eu acho que seriam primordiais, assim, para a gente colocar aí, tipo, numa linha, numa timeline que vai ajudar a gente a sair do ponto A pro ponto B e chegar no ponto C. E a dica de livro, série, alguma coisa que você tenha visto, ou lido, ou ouvido ultimamente que você quer passar pra gente? Cara, 3 livros. O primeiro Descubra Seus Pontos Fortes. Inclusive, eu já li esse livro umas 2, 3 vezes, que eu sei basicamente, inclusive, as páginas que estão as principais coisas. Nesse livro, tem um teste que está na página 18, que você vai lá e ele basicamente mapeia suas 34 principais habilidades e ele te dá as suas 5 principais. E no livro ele fala, tipo, ao invés de você gastar seu tempo se desenvolvendo o tempo todo, que se desenvolver é importante, mas por que a gente não coloca energia no que a gente sabe e sabe fazer muito bem? Então, basicamente, ele diz que você rampa mais rápido quando você faz o que você sabe fazer melhor. Só que para você fazer o que você sabe fazer melhor, você precisa descobrir o que você faz melhor. Então, esse seria o primeiro. O segundo tem a ver com comunicação, que é um livro chamado A Arte de Argumentar. Esse livro é maravilhoso. Eu li ele no primeiro período, quando eu estava fazendo comunicação social na PUC, que tem uma passagem nele que eu levo para a vida, que basicamente é uma das formas de você convencer alguém, é você falar o que você quer falar, só que com a palavra que a pessoa está acostumada a ouvir. Então, é uma coisa que eu levo para a vida. Esse livro é maravilhoso. Acho que eu já li ele, sei lá, umas 10 vezes. Em vários momentos eu leio, eu tenho interpretações diferentes, entendimentos diferentes, porque a gente vai evoluindo na vida, né? E o terceiro é um livro de um autor negro que foi radicado na França, chamado Frantz Fanon, Pele Negra, Máscaras Brancas. Para quem é uma pessoa negra no Brasil, você vai ver que o que ele escreveu lá na década de 50 é extremamente aplicável hoje, parece que nada mudou, mas ele entra numa discussão que vai muito na subjetividade, quando a gente entende qual é o papel, o que é ser negro, qual é o papel da branquitude. Então são várias críticas super construtivas,
mas eu acho que entra no lugar muito também do conhecimento e do autoconhecimento que a gente precisa cada vez mais construir pra gente mesmo. Então esse livro é um livro que eu já li 2 vezes, ele super me ajuda muito. E vou deixar o quarto aqui, que ele ainda não lançou, que é o meu livro que eu vou lançar, tô fazendo aqui meu jabá. Eu vou lançar um livro que é construído em negócios sustentáveis, com liderança de impacto, e eu pego um pouco de tudo que a gente falou aqui nesse papo e eu coloco de maneira racional num livro. Eu acho que até, sei lá, até agosto, setembro eu consigo já terminar de rascunhar ele e ele vai estar aí disponível. É isso. Algo mais, meu caro? Nada, cara, tudo certo. Então é isso, quero te agradecer pelo seu tempo. Obrigado por você ter compartilhado a sua história. A gente sabia que ia ser uma história bacana. E é isso, a casa vai estar sempre aberta para você. Não, eu que te agradeço, obrigado pelo convite e espero você lá no MBO. Estaremos lá. Obrigado. Para você que está vendo a gente, muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal.